Boa noite, pessoal. Começando mais um Livremente Podcast hoje. Comigo, Marcondes, Lucas Coutinho. Muito prazer, pessoal. E hoje, Marcondes, temos uma ilustríssima convidada que vai nos ensinar muito sobre muita coisa, sobre política, questões sociais, e a gente vai ter um papo bem legal aqui. É a Marina Borges. Ela é candidata a vereadora pelo PT, ela é pedagoga e a gente vai descobrir um pouco mais sobre você. Se apresente, por favor, Marina. Boa noite, Marcondes. Boa noite, Lucas. Boa noite. JP, boa noite também. Boa noite quem nos ouve. PG. Eu falei o quê? JP. Ai, Mas não deu pra ouvir direito. que bom que já tem isso. Já mudou o apelido, agora virou. Vai ser um novo apelido Eu também. adoro trocar nome, gente, mas não é de propósito, assim, é inconsciente. Isso vai ser um marco. E a gente vai chamar ele. E vai ser culpa sua. Você vai saber. Isso foi por conta da Marina. Ai. É porque eu vivo trocando nome de aluno, então de vocês também vai ser assim. Desculpa. Bom, eu sou Marina, o meu nome ainda não troquei. Tenho 32 anos, recém-completos. Fui candidata a vereadora em 2020, ano passado, e sou professora, mãe, moradora de São José. Moro atualmente com a minha mãe, voltei a morar na casa que eu cresci, depois de um tempo fora, depois de uns 10 anos fora, voltei. E tem sido gostoso voltar pro bairro que eu nasci, que eu cresci depois com outro olhar, né? Ainda mais depois de 10 anos longe, né? Sim, e primeiro vi aquele saudosismo, né? Depois começou a se incomodar com as pessoas, pô, isso aqui ainda tá acontecendo aqui. Começa tudo bom, depois... E aí eu lembro por que eu saí, e também lembro, eu começo a rever as questões por que eu quero voltar, né? Então, assim, de pensar em comprar uma casa... Eu nunca pensei em comprar uma casa aqui antes, né? Quando eu era menor. Agora eu já penso em comprar uma casa no roçado, assim, tipo, então... A juventude é rebeldia, quer ir pra um lugar diferente, né? Quer fazer algo diferente. Então tem sido bom voltar pra São José, foi bem gostoso. As coisas não mudam, deveriam melhorar talvez, mas o que não muda é o que te faz trazer às vezes, porque é aquele sentimento de casa, né? A essência do roçado é muito gostosa. Assim. E esses 10 anos que tu passasse fora de casa, onde que tu morasse? Eu morei na Grande Florianópolis, morei em Biguaçu, morei no Estreito, várias regiões do Estreito e Biguaçu. Então, 7 no Biguaçu e 3 no Estreito, né? Me casei bem cedo, casei com 19 anos e fui já morar com meu marido, né? Meu ex-marido, no caso. Depois me separei, fui pro Estreito, enfim. E aí voltei pra casa da mãe pra ficar pertinho e foi bom por causa da pandemia também. Que ano que tu voltasse? Em 2018. Voltei pra casa da mãe. Tá lá ainda firme e forte. Ainda firme sem e previsão forte. de saída. Já tive previsão, agora está adiada. Com a pandemia, eu recuei um pouco, assim, né? Também, né? Assim, até de pensar em ficar longe da mãe também. A gente fica preocupada, né? Então, era eu que ia no mercado, era eu que ia fazer essas coisas todas, né? Sim. E agora que a gente acha que vai voltar ano que vem, quem sabe eu consiga pensar em comprar uma casa do lado dela. Daí... Tá ali perto. Mãe, eu preciso de café. Seria mais ou menos assim. Mas, enfim, a ideia é ficar lá mais um tempinho ainda até... O legal é que a minha mãe voltou a estudar. Uma curiosidade gostosa dessa pandemia, desse volta pra mim pro roçado, minha e da minha família. A minha mãe não estudou até o 2º grau, enfim, teve meus irmãos, e trabalhou a vida inteira e agora voltou a estudar. Assim, então ela viu que era possível voltar a estudar, vendo fazer o vestibular, né? Que era aquela medo de não conseguir passar. Sim, claro, né? Vestibular, Imagina. passou na FMP. Só fez esse vestibular, né? Ela não quis tentar outros, só pra ver como é que ia ser. Passou, gostou. Então, também esse vai terminar agora a faculdade, a primeira dela, então tem sido gostoso acompanhar ela nesse momento também, né? Como filha e como professora também. Porque... Sim. A visão é outra, né? É mais direcionada, né? Então, talvez quando ela terminar a faculdade, agora o jogo virou, né? Então, quando ela terminar a faculdade, daí eu saí de casa. E ela tá em qual fase que ela tá? Turismo, tá na última turismo? fase. Já tá acabando já. Quantos anos são turismo? 3, 4? São 3 anos, eu acho. É um tecnólogo, né? Mas o mesmo problema que vai acontecer na UFSJ, assim, na FMP, já puxando esse assunto, ela tá encerrando esse curso. Então, é a minha última turma. Porque estão falando que não tem procura, não tem verba para o município manter, então eles vão sucateando, estão cortando, né? O que a universidade está oferecendo, a faculdade, no caso da FMP. E
depois vão falar que nem o SJ vai tá dando aí a desculpa de que não tem tanto curso, depois não tem espaço. E infelizmente, porque minha mãe diz que existe uma procura, que faz uma grande diferença para a comunidade. E eu vejo a diferença na vida dela Como também, é que é o nome né? da universidade? É faculdade, né? Ainda é Universidade. faculdade. Da USJ já é USJ, Já, né? aham. Agora no Palhoça é FMP, Faculdade Municipal da Palhoça. Então, a gente vai chegar até esse assunto da USJ, a gente vai até dar uma ênfase ali que é bem interessante a gente falar, Se o até em negão nível chegasse aí, eu nacional. vou botar ele na minha cadeira pra falar um pouquinho também. É, sim, Que é ele é legal. estudante da Ele tá USJ. vindo da manifestação agora, assim. É, deve estar Tá lá chegando. agora ainda. E é muito interessante, a nível nacional também, porque a USJ foi a primeira pioneira, né? Tem a da Palhoça que teve, né? E acho que no Brasil não tem outra. Eu não Que eu pesquisei, saiba, mas eu acho que é mais... pelo que eu conversei com ele também não tem. Mas a gente vai aprofundar nisso, mas pegando um pouquinho da tua vida, até pra gente conhecer mais quem é você, sua formação, você é pedagoga, Sou que ano que pedagoga. você se formou, da onde veio esse Essa interesse, vontade. esse interesse? Eu Foi do nada? iniciei na Federal, me formei na UFSC, né? Comecei em 2007, entrei com 17 anos, logo que eu saí do segundo grau, já passei, já comecei. A vontade de ser professora já vinha de gostar de estar à frente, né? Então, assim, quando era mais jovem, bem pequenininha, quando criança, e a gente que trabalha com infância gosta de lembrar da nossa infância, né? Porque é ali que fala da nossa essência. Sim, claro. A minha avó estudou até a quarta série. E a minha vizinha, não lembro, acho que também não era alfabetizada, não lembro até que série que ela foi. Mas eu lembro de dar aula pra minha avó e pra minha vizinha. Então, eu e minha amiga, né? Minha vizinha ali, Vanessa. Então, a gente, junto com a Maíra também. Então, a gente dava aula ali. Então, ali eu já gostava de ser professora, mas podia ser uma brincadeira, Sim, né? sim. Mas aí depois eu fui trabalhando na questão religiosa, fui em movimentos sociais, pastoral da terra, da juventude... E sempre ligada com movimentos sociais, mas a partir da igreja, né? Igreja católica. E aí fui catequista e eu pensei... Ah, que legal. E aí pensei assim, bom, vamos... Aí fiz aqui teste vocacional, né? Aquelas coisas que a gente faz no terceirão. Aí deu psicologia, serviço social e pedagogia. Daí eu falei, bom, acho que eu me sinto mais confiante estando numa sala. E aí foi assim, foi bem amor à primeira vista, depois foi ódio, porque a gente se incomoda algumas coisas com a pedagogia, assim. Existe uma discussão bastante grande, enfim, sobre a desvalorização do magistério mesmo, né? Principalmente de base, né? De base. E a gente também se incomoda com algumas questões que parece que naquele momento que a gente tá na juventude, o que a gente faz faculdade muito jovem, talvez é isso, a gente não entende, né? Por que a gente tá aquilo ali, depois que a gente vai entender. Então, eu queria muito já estar no chão da sala. E a gente demora pra isso, né? E que bom que a gente demora. E depois eu fui fazer o TCC na faculdade, na época do meu currículo, era na quarta fase. Na primeira quarta série da fase, a gente estuda o que é pesquisar, né? E aí eu fui fazer sobre os adolescentes em conflito com a lei no São Lucas, que era o antigo São Lucas. Então eu dei aula lá, fiz observação, estive com os adolescentes em conflito com a lei. Essa semana ainda comentei com meus alunos algumas questões que eles perguntaram, que estão lá porque merecem, esses discursos que as crianças, né, às vezes vão falando. E eu falei que é um lugar atravessado de violências, não só violência física, né, como também perder a liberdade, que é a maior delas. Mas eu lembro de estar lá e ter um agente socioeducativo, que chamam, né, no agente penitenciário. A gente não é chamado pelo nome lá por eles chamam de dona, porque eles não dirigem o nosso nome. Eles têm um combinado de chamar de dona. E aí, isso eu tinha o quê? 17, 18 anos. 18 anos eu tava lá chamando de dona, então os guris bem maiores do que eu, uma guria ali dentro. E aí ele perguntou, que horas tem, dona? E eu já ia dizer a hora, porque eu tinha um relógio, eles não têm relógio ali. E aí a gente falou assim, por que esse compromisso? E aí foi aquela risadaria toda, né? Então, assim, ali eu vi que essas microviolências, né? Tipo, um momento de risada que não precisava, né? Expôs ele ao ridículo. Também não sei qual era a intenção dele falar, não vi nenhuma malícia, né? Nenhum, sei lá, por que ele ia falar aquilo ali. Eu responderia na boa. Mas eu falei que é um lugar atravessado de microviolências, então ali eu fui começando a ficar sair um pouco da igreja e entender o porquê que eu me envolvia em assuntos sociais, assim, né? Sim. Fui me constituindo como professora realmente, de fato, e saindo dessa ligação de assistencialismo que a gente tem lá na igreja, de ajudar o outro, compaixão, enfim.
e de garantia de direitos. Aí fui terminando pedagogia, continuei nessa área. Depois eu continuei estudando, me casei com um agente socioeducativo. Olha. Conheci ele fora daquele lugar, mas assim, tem assunto em comum, conversou, beleza, casou. E aí, daí eu parei, daí eu tive com outro lado, né? Com outro lado dessa questão. Daí me afastei um pouco, que era muito difícil pra mim. Tá pesquisando um lado e outro em casa outro. E fui pra educação infantil. E ali eu aprendi, a gente escolhe, na minha época, escolhia pra onde que você ia, educação especial, educação infantil, ou sei lá o quê, né? Tipo lá, supervisão, coordenação. E na educação infantil eu vi a importância de olhar para a infância como a criança como um sujeito, né, que tem direito à infância. Que a condição social da criança é essa. E aí aquele boom, assim, né? Eu falei, gente, é isso que eu quero me aprofundar. E aí dali agora só direto em educação infantil, depois ensino fundamental. Tive a oportunidade de estar no Movimento Sem Terra também, observando como que era uma escola lá, debaixo da lona, uma escola muito seriada. Então, assim, foi uma experiência bem gostosa também. A UFSC possibilita isso pra gente, né? Aí, nesse momento, você já estava, assim, você estava envolvida com política, né? Mas sem partido. Sem partido. Não Uhum. quesito ideológico e tudo Sim, mais, sim. mas você estava envolvida com política. Uhum. Então, a pedagogia, a tua experiência empírica fez tu olhar de uma forma diferente, tu já planejava, tu já era uma pessoa, digamos, política, ou isso foi... Foi Você interessante. foi Eu acho que eu já era com um movimento social e com uma questão mais política lá na igreja, assim, né? Uhum. Mas como eu falei, acho que a Pastoral da Terra me trouxe isso. Como um lugar para ter um lugar digno de moradia, né? De luta pela terra. Frei Beto. Esqueci o nome agora do... que foi excomungado. Esqueci o nome. Bom, não vou trocar o nome dele agora. Que coisa, agora que eu lembrar, não consigo lembrar. A gente pesquisa aí depois. Leonardo Boff. Então eu sou bem curiosa, assim, né? Tipo, então, se é pra falar de Pastoral da Terra, quem é que falou isso aí pela primeira vez? Então vai lá e pesquisa, né? Uhum. E ali eu comecei a ver, só que eu não achava que eu ia pra questão política, até porque minha família nunca se envolveu com isso. E meu tio é vereador, né? Mas assim, quando criança ele não era. Então... Sim. E era uma família muito de que... Tipo, mulher não fala nesse assunto, né? É uma questão de... Também cresci ouvindo que... não dos meus pais, né? Mas de avós e tios, que o Brasil ia ficar todo branco um dia, né? Que os brancos iam casar com as pessoas negras, e aí todo mundo ia ter um embranquecimento. Então, isso pra mim era uma verdade, né? Porque eu cresci ouvindo aquilo ali. E aí depois a gente começa, né? Então, assim, não era um lugar que eu, tipo, não, vou crescer, eu sou na militância, igual as minhas filhas hoje, que já entende que existe um partido. Não, nunca foi disso. Eu acho que no fundo é até bom, né? Pra pessoa construir, vamos dizer assim, o conhecimento meio que sozinha. Sim, pra ela poder com ver. construções e não pegando algo pronto e replicando. Mas eu acho que mesmo tendo essa participação dos pais, por exemplo, o meu ex-marido é totalmente de direita. E a mãe delas é de esquerda. Então, assim, elas entendem que tem a opção do pai, tem a opção da mãe, e elas vão escolher aquilo que elas acharem melhor. Então, assim, mesmo sendo apresentado pra elas, não tem, né? Elas não têm como decidir isso agora. Então, assim, foi apresentado ou não, uma hora, se elas quiserem decidir alguma coisa... Elas vão ou pra um dos dois, vão ficar no meio. Vão ser centrão, não sei. Vamos ver o que vai dar. Mas é engraçado, assim, porque elas ouvem os dois lados, né? E era um medo meu também de participar da vida política, era o que elas vão ouvir, né? Essas microviolências eu tinha medo de atravessar elas também. E atravessa. Sim. E aí a minha analista me ajuda a lidar com isso. Atualmente você ensina em que fase da escola? Da escola? Eu dou aula pro 5º ano agora, né? Que é o último ano do ensino 5º fundamental. ano é a antiga 4ª série, só pra eu me localizar aqui. Isso, antiga 4ª série. Eu sou a famosa tia da 4ª série. E Jacobag, que a gente brinca que é, as professoras tudo Jacobag. Dou aula numa escola muito massa, que é uma escola que não tem provas, que não tem um dono. A Praia do Riso, ela foi fundada na época da ditadura militar por mulheres, com professores e pais, né? Então é uma escola que tudo é por votação, em assembleias, e tem colegiados, e tem conselhos. Então, assim,
a cada 2 anos um conselho administrativo é eleito, são os pais que participam. O conselho pedagógico, né, não pode opinar em algumas coisas. Então, assim, é tudo dividido como se fosse uma organização mesmo, assim, né? Então, não tem lucro, então tudo fica para a escola, os salários são maiores porque, né, tipo, a relação de trabalho é diferente. Uhum. Então, e as crianças, e é um pátio bem grande, com árvore, enfim. Então, eu gosto muito de estar ali porque eu consigo me encontrar ali, né, naquilo que eu acredito, enfim. Mas já tive outras escolas que, sei lá, dando aula pro 2º ano, educação infantil, que era preencher aquela apostila. Sim. E a gente... Padrão. E eu ficar bem irritada e brigar com a coordenadora. Onde que fica essa escola, só por curiosidade? Em mesmo? Coqueiros. Fica na frente Coqueiros. da praia. Depois do Nossa, Parque de Coqueiros. Não conheço. Bem no finalzinho. É bem escondidinho, assim. Aham. Mas ela tá ali sempre... Tá Mas 30 como é anos que ali. funciona se não tem avaliação? Como que... Como é que funciona que eu avalio as crianças? Aprova ou reprova? Não... Então, a gente nem usa essa palavra aprovar e reprovar. Sim, a mas- gente usa, tipo... Às vezes é necessário que uma criança faça novamente o 5º ano, faça Sim. novamente o 4º ano. Porque nem todo mundo tem o mesmo tempo, né? Então, às vezes, aquela criança ela quer muito mais brincar ou entender ela como sujeito do que querer entender que tem que fazer tarefa e entregar. Aham. Então, assim, é onde a gente percebe a maturidade dela em relação com os compromissos, enfim, né? E a gente desde o 1º ano, o compromisso de entregar uma tarefa, tudo é avaliação, tudo é avaliado. Sim. Então, assim, eles querem entregar tarefa porque pra mim, a melhor parte da escola é a revisão de tarefas. Porque a gente faz uma grande socialização. Então, ele quer fazer a tarefa porque ele vai socializar, vai repartir com os colegas aquilo que ele pesquisou. Sim, é do universo deles. Uma coisinha assim, Sim. pequena, mas eles... Então, e se ele percebe que ele não tem um espaço de fala, porque ele não pesquisou, então, assim, ele percebe assim, bom, se eu posso contribuir, posso falar, porque tem um interesse da criança em participar. Uhum. Então, eu vou estar comprometendo, eu vou ali fazer. Claro, tem criança que não quer fazer. E a gente vai entender o porquê que ela não quer fazer, né? É tudo uma discussão com a criança, conversa. Bom, tu não fez, aconteceu alguma coisa. Porque eu fui viajar, não sei. Tem gente que faz um monte de N atividades, tem a que faz inglês, faz futebol. Bom, isso aqui é a escola, você tem esse compromisso, é o teu compromisso da infância, é a escola. Então, já ajudar ele a organizar o tempo para isso. E não são tarefas, aquelas coisas, é uma coisinha pequena, Sim. né? E aí, desde o 1º ano, a gente vai embutindo esse compromisso de pesquisa e de repartir com o coletivo. Que a tua contribuição é importante. Então, é uma sede, né, assim, é um monte de braço levantado. A escola trabalha com menos crianças, tem menos aluno por professor, então dá mais tempo de escuta, né? Porque senão seriam 30, assim, né, ouvindo. E aí, no último ano, a gente faz textos, avaliações. Tem um caderno de texto que é bem legal de falar. É que porque eu sou bem chata, gente. Eu adoro essas coisas. Não pode ser interessante, mas pra mim é bem interessante. Temos os alunos caderno. hoje. Os cadernos de texto, a gente começa lá no 1º ano. Então, a gente não muda, vai até o 5º ano com aquele texto. Então, a criança vê o textinho que ela fez no 1º ano e ela consegue... E daí ela tem ela começa a folhear, assim, né? Eu lembro Que de um legal aluno... isso. Eu lembro de um aluno no 4º ano que eu tinha... Que ele começou a folhear e aí ele, tipo, tinha que pegar uma imagem de revista e fazer um texto. Pegar uma, né? E aí ele viu tinha um homem, que parecia um pai, assinando uma criança numa caixa de papelão, assim, com um brincando de carrinho. Ele colocou o título, O Sequestro Reciclável. E aí ele começou a contar a história. Então, sei lá, então a viagem dele, ele falou, Maria, da onde que eu tive essa ideia? Eu falei, admirável, né? O sequestro reciclado, assim. Ele contou a história que o pai dele queria... brincar com o filho de polícia ladrão, de se esconder, né? E aí ele foi lá, botou na caixa de papelão, por isso que é reciclado, e sequestrou o filho e brincou de, sei lá, eu não lembro do texto, mas era uma coisa assim. Então, assim, ele não, com 10 anos, ele não teria essa ideia que ele teve lá com 8. Então, eles poderem perceber não só essas ideias que ele tinha, de se divertir com aquilo que ele produziu, de reconhecer que era gostoso, né? Ter um prazer com aquilo. E também ver ortografia, letra. Por si só, ele acaba aprendendo, Sim, né? porque ele vai revisar o próprio texto, né? sim. Então, assim, a gente pega umas coisas assim, ó, escolhe um texto de vocês aí que vocês gostariam de repartir e refazer, né? Um texto de 2000 e pouco. Eles vão lá e pegam um texto deles, de antigo, e 2015. Sei lá, tô falando 2015 é muito cedo. 2019, 2018, enfim. E aí, é tão
Acho que a gente já passou do tempo 2015, né? É, Eu tenho aluno parece já. que foi ano Eu tenho passado. aluno já no segundo gráfico, meu Deus. É. Muito E rápido. quem nunca, é interessante isso, né? Quem nunca olhou ali no seu feed antigo, no Facebook, e viu umas postagens que, putz, eu não faria isso. É, né? não faria. O que escrevia? Por Porque- quê? Né? Imagina se a gente olhar o Orkut, né? É. Os depoimentos. Nossa, por que eu fui falar isso? Por que eu escrevi Por que desse que eu jeito? aceitei É, esse depoimento? Imagina uma criança em desenvolvimento ali com 8 a 10, 11 E anos. aí é muito legal. Então, isso é uma maneira de avaliação, né? Da gente ver como é que tá a escrita dela. E no 5º ano é muito legal que a gente chama de AISC, que foram eles que colocaram o nome, que é Atividade Individual Sem Consulta. Então eles não chamaram de prova. Porque como é tudo eles que participam, então assim, eles nomeiam os lugares, a gente conversa com a turma, e aí eles colocaram esse nome, Atividade Individual Sem Consulta. Já é uma prática antiga da escola, esse nome já foi inventado por uma vez, e todo mundo gosta, tipo, ninguém quis botar outro nome. Tem a chance de rebatizar, mas ninguém rebatiza. Então, eles têm, ali no 5º ano, eles começam a fazer uma prova com a ISC com tempo, né? Então, assim, tem 50 minutos, gente. Na outra escola, vocês não vão ter mais de 50 minutos. Então, eles vão começar a ver e aprender naquele momento a relação deles com o tempo deles, né? Não dá pra te demorar muito, né? Tem que se organizar, então, mas é só lá no 5º ano. Sim. Eles já tem uma maturidade pra... E, assim, dá um choquezinho neles, assim, né? Mas, professora, eu não terminei. Eu falei, bom... Em outro momento vai ter outra chance, agora só pra te ver como é que tu ficou, né? De lidar também com o vazio, com esse buraco, pra ele poder sentir que buracos são esses que ele tem. Então é importante, assim. É eu pegar acho uma bem responsabilidade de uma hora pra outra, assim. É. Mas, né, tem que sentir. Uma hora vai ter que sentir o peso da Sim, vida. e a gente né? faz acompanhamento dos egressos também. Então, assim, eles têm um acompanhamento bem gostoso de fazer, porque eles saem muito bem nas outras escolas. Porque a gente tem uma preocupação e um compromisso, né? Tem 30 anos, uma escola sem provas, então a gente tem... Bom, como é que tá esses alunos depois, né, em outras escolas? Então a gente pede as notas, avaliações, conversa com eles. Tem alunos que já são bem mais velhos que vêm falar depois, tipo, sei lá, adultos, sabe? E a gente até fez uma revistinha lá da escola depois de um tempão e vários adultos já... Ah, eu quero participar. Tipo, a gente só queria chamar as crianças, mas só quero falar como é que foi. Então, Marina, é um formato diferente, com certeza é minoria em nível nacional. Não. E queria saber de ti, eu mesmo não conhecia, mas queria saber a tua opinião um pouquinho sobre isso, sobre o formato do ensino no Brasil. Essa metodologia nova, o que ela traz de bom e o que falta, se ela é tão boa assim, o que falta colocar ela para ser, né, Virar um padrão. um padrão em nível nacional. Porque parece realmente ser bom, porque é algo, como ela mencionou, da avaliação, e eu, na minha opinião, acho que Funciona, pode ser funciona. perigoso, pela questão de ser aprovado ou não, né, e tudo mais. O que você tem a dizer? Então, a gente gostaria de ter várias escolas dessa maneira, assim, né? O que dificulta... E existe até uma tese de doutorado agora que a Cris Junks defendeu, que é professora da UFMP e da USJ também, eu acho. Acho só a UFMP, talvez, e da UFSC. USJ não. Ela fez a observação dela na escola, para mostrar que era possível escolas públicas terem aquele modelo, né? Essa escola ela é pública? Não, ela é uma privada. Ela não tem fins lucrativos, mas quem tem mensalidade. Sim. Ah, entendi. Mas ela não tem um dono que ganha em cima de alguém, né? Entendi. Ela é repartida entre a própria entre a instituição. associação. Os associados que administram e repartem o lucro, né? Que nunca tem, né? Sempre tem um reparo, fazer na escola, melhoria, enfim. Então sempre tem uma coisa. Mas no caso dos associados são sempre os pais que estão... São os pais que estão trocando. Vai passando, né? Aham. Alguns vão entrando, outros vão saindo. Legal Sim. isso. Bem interessante. Outros têm outros filhos, daí, né? Também Tem pais que já foram alunos e que agora são pais, enfim. É sempre cíclico. Nossa, que legal. E ela fez assim, que era possível, né? É possível fazer essa relação. Ela fez essa modalidade de ensino. Não é tão novo, porque a gente se baseia em Vygotsky, em Freinet, em Piaget, em Paulo Freire. Então, é uma abordagem que costura vários pensadores bem antigos. Então, não é algo novo, assim, tipo, a gente inventou o fogo, a roda. Mas é revolucionário porque é democrático. Então, quando uma escola consegue ter autonomia de se autogerir, eu acho que isso já é um grande começo. Então, quando não tem diretores nomeados por prefeitos, quando tem, sei lá, coordenadores nomeados por prefeitos de creche, né? Coordenação também tem na creche. E quando a comunidade participa dessa gestão, dessa escola, porque as famílias é a comunidade escolar. Então, seria importante a escola ouvir as famílias, né?
como tinha antigamente as APPs, né? Agora não tem tanto. Mas que a própria escola consiga eleger o seu coordenador, o seu diretor, ter espaço para escuta, principalmente. Então, eu acho que é o espaço democrático que garante isso. A nossa escola tem vários furos que aparecem, mas, assim, a gente tudo resolve em assembleia, são muitas reuniões, não é um trabalho fácil, assim. Claro, imagino. É bastante reunião para decidir coisinhas pequenas, assim, mas é porque se uma pessoa acaba decidindo sozinha, perde o consenso e também ela vai se responsabilizar sozinha também, né? Então, assim, tem que ser uma unidade. Então, eu acredito que para a gente começar a fazer esse modelo, seria de institucionalizar a democracia nas escolas, né? Públicas, né? Então, assim, elas poderem fazer suas próprias eleições, elegerem seus próprios diretores e acabarem com essas nomeações que são bem perigosas, porque, enfim, acabam sempre tendo algum resquício aí de alguém que nomeou elas, enfim, né? Então, interesse por trás. Tem uma tendência. E também fica uma coisa muito provisória, né? Não tem continuidade, né? Daqui 4 anos pode ser que mude completamente e desestruture tudo. E aí acaba com um projeto que está sendo construído na escola, porque tudo que é na escola a gente chama de processual, né? Então, assim, e a gente gosta muito de usar essa palavra, assim, porque não existe um resultado imediato, não é uma conta exata, né? São processos. Tanto da criança, tem crianças que são acompanhadas desde a educação infantil, que a gente vem apostando naquilo, daí tem crianças que têm educação especial, que precisam de um acompanhamento, a gente faz toda aquela história, e aí se muda, a gente perde isso, né? Não tem um prontuário que nem hospital e que é um diagnóstico, um CID, né? Que depois vem outro lá e pega o CID. Não, são minúcias, né? Sim. Eu gosto de falar que, por exemplo, essa semana eu fui falar com a coordenadora da escola sobre a minha filha, que estuda lá no 4º ano. Como ela tava e tal. E aí ela me relatou um desenho que a minha filha fez. E eu consegui ver realmente a angústia, o conflito que ela tá vivendo por meio daquele desenho. Né? Que ela não queria se desenhar. E depois ela se desenhou. Aí mas posso desenhar só uma praia que eu gosto? Não, desenha a praia, mas desenha você na praia, né? por favor, se desenha, se coloque ali. E daí ela se desenhou na praia, só de cabecinha pra fora, assim, com o corpo todo escondido, sabe? Então, assim, mostra então, isso pra gente, se tem uma troca, a gente perde, sabe? Então, essa coordenadora consegue ver como que a minha filha tava nesse ano, como que ela tava no ano. E são coisas que, se a gente tem uma rotatividade muito grande, que é um grande problema das universidades, das escolas, porque tem os ACTs, né? A gente perde a qualidade de educação. Aí que tá, porque muitos dizem que o Brasil tem muita burocracia, muito processo, muita dificuldade. E como você mencionou mesmo, tudo é um processo, ou seja, um acompanhamento do início, tem meio, e tem fim, então, né, é um processo. Nem sempre tem fim. Às vezes não tem fim. E é importante você ter uma consistência nisso, né? E hoje é bem difícil você ter uma consistência. E outra coisa, as pessoas têm essa visão da burocracia, ou seja, elas querem tudo pra agora e querem visualizar resultado agora. Tem que ser claro, tem que ser ali. Eles não veem uma evolução, não veem como um processo. Ainda mais atualmente, isso tá bem mais difícil, né? O que falta? Falta de conhecimento dos pais? O Estado mesmo que é enfraquecido? Ou então as pessoas, a população brasileira não é acostumada com isso? Com lidar com burocracia, com processo? Ver de uma forma diferente, como esse ensino mesmo que você colocou agora pra gente. A dificuldade da espera, eu acho que é do humano, né? Então, mas, claro, agora tá exacerbado porque a gente vive num né, instantâneo. Visualizou, respondeu, se tira a notificação, a pessoa quase morre. Que eu acho que isso é o fruto do capitalismo, né? Que pede essa urgência, essa correria das pessoas. Eu acho que... Eu acredito, não acho. Eu acredito que isso não... Tu perguntou se era do Estado, se era o investimento do Estado, se era da escola, da família, o que né? falta é a família. Será que isso influencia bastante? Se os pais, eles não concordam, é claro que influencia bastante se vai de fato colocar ali, se vai funcionar de verdade porque tem pais que colocam ali porque gostam que a escola tem bastante árvore, não sabem do projeto. E depois vão percebendo isso, né? Mas eu percebo a dificuldade dos pais entenderem que eles esperam muito de uma criança,
né? Então, eles querem aquela criança como um mini adulto. A gente vê a criança, a gente trabalha com a infância, com uma condição social. Então, a gente entende ela que ela tá pronta para aquele momento. E como eu tô pronta pro meu momento agora. É o que eu consigo fazer. E a família, infelizmente, agora muito mais, talvez não muito mais, talvez agora tá mais verbalizado. Tá mais comunicado que a gente espera isso da criança. Que fale inglês, que seja educado, que cumprimente, que faça tudo, né? E aí eles querem essa urgência e não conseguem lidar com o fato de que a criança não são eles, não são esses adultos que eles não conseguiram ser. Hoje eu ainda falei pra Os adultos projetam muito, né? A criança. Isso é nosso, né? A gente projeta sempre, né? E quando eu tenho uma filha de 16 e tenho uma filha de 9. E eu vejo agora a minha de 16, que é totalmente diferente de mim. Então, assim, eu fico... Difícil, né? Lidar com alguém que é diferente da gente, que saiu, né? Que tá ali com a gente, enfim. E aí... Mas é essa frustração que nós adultos não conseguimos lidar. Né? Então, às vezes a gente quer que a criança lide com a frustração de não conseguir ir bem numa prova, mas a gente não lida com a frustração de ver ela triste em relação a isso. Então, seria, pra mim, a maior necessidade, se eu pudesse falar pras famílias, é assim, ó... Dê tempo pras crianças, sabe? Esse tempo livre, esse buraco, a gente precisa desse buraco, esse tempo ocioso, de olhar pro teto, de não fazer nada, de deixar ela ficar angustiada. Não dá pra mudar muita coisa quando ela tá angustiada. Né? Só acalmar, talvez acolher, acalentar, falar que isso vai passar, e não ligar pro zap da professora e falar, que história é essa que tem uma prova? Às vezes é isso, né? Como assim? As minhas aulas foram suspensas hoje, porque uma criança tá com suspeita de Covid. Mas ela já não faz já faz um tempo que ela não vai pra aula, enfim, já tava mal, mas a vigilância achou melhor porque pode ter dado negativo e pode ser nova cepa. Daí ela falou, bom, vamos suspender. Faz sexta-feira online, ela não tá indo. Se der negativo sábado, ela volta segunda e todo mundo volta. Já não deu meia hora, já veio o WhatsApp perguntando, mas como assim? Agora a vigilância manda fazer isso? Negativo deu negativo, não. Não, mas é um negativo que, como ela piorou, pode ser a nova cepa. Sim. Pode ser uma gripe também, mas vamos manter o cuidado. A escola não teve caso nenhum, então vamos manter esse cuidado, né? Então, a gente acredita que é esse tempo de espera que está faltando para as famílias, mas principalmente por achar que a criança tem que corresponder às expectativas dela, essas faltas que elas têm, como se a criança tampasse esses buracos. E não é, né? E nós vamos talvez os pais vão perceber isso bem depois, infelizmente. Mas ali na escola a gente faz uma forcinha pra pensar assim, olha, gente... Ou nunca vão perceber. Vai crescer, vai se mudar e... Enfim, e eu acho que é isso aí, essa dificuldade é a gente perceber que ela tá pronta pra ser aquilo que ela é naquela fase da vida dela. Sim. E pronto. E Marina, um pouco sobre educação especial, né? A gente ouviu a fala aí do nosso ilustríssimo ministro da Educação, bem educado, né? Milton Ribeiro, né? Isso. Sobre o ensino especial. E queria ouvir um pouquinho de ti sobre... Tem muitas coisas que as pessoas também não entendem, né? Não sabem. É uma situação bem delicada, porque se uma criança ela exige uma atenção especial, ela está em meio a crianças que têm outro tipo de convívio e tudo mais. Qual é a sua opinião sobre isso? E como que na escola funciona lá ainda, principalmente como seria essa dinâmica? Na escola a gente é inclusiva, né? Não tem nem como não ser. Como é que eu posso falar? Eu acredito que a criança tem que estar, a criança com necessidade especial, com algum diagnóstico, ela tem que estar na escola regular. É o lugar dela ali. Por direito, toda criança brasileira tem direito à escola. Sim. Toda criança deveria, não só brasileira, deveria ter acesso à escola, porque é um lugar, isso é mais importante, eu acho, que é um lugar que ela tá longe dos pais, longe da família, que ela pode ser ela, sem esse olhar que aprova e reprova ela. Então ela pode transgredir, ela pode puxar o cabelo, ela pode roubar o brinquedo, ela pode morder. Ela vai ser ela, só ela ali, sem esse julgamento moral, né? Meu filho, fiquei triste porque tu mordeu. E com pessoas especializadas e preparadas para trabalhar com a infância, que vai respeitar ela, não vai estar julgando ela, fazendo um juízo de valor porque ela fez aquilo. Ela vai entender que ela não é uma criança que só morde, ela está mordendo, é uma fase da vida dela. Não conseguindo verbalizar oralmente, a necessidade foi lá e mordeu. Então, é um momento da vida dela, né? Então, toda criança deveria estar na escola
para ter esse lugar para poder ser ela. Porque a gente não tem mais esse lugar na rua, a gente não tem mais lugar de convívio com outras crianças. E conviver com nossos pares é importante. A gente sabe disso. A gente sente falta na pandemia de conviver com nossos pares, né? Sim. A criança muito mais, porque ela está em desenvolvimento e ela precisa a gente precisa do outro para configurar a nossa imagem, né? Pra gente poder, enfim, se constituir. Ou afirmando ou negando. E essa criança, quando é educação especial, quando ela tá com outras crianças que só se assemelham a ela não tem essa, como se fosse esse espelho. Porque ela se vê como todo mundo, como se fosse igual, eles colocam tudo numa mesma caixinha. E o que constitui a gente é a diferença. É a individualidade de cada um. Sim. Tanto para a criança que não tem um diagnóstico, é importante, como para a criança que tem um diagnóstico de atenção especial. Pode ser espectro autista, pode ser Libra, pode ser gente que não é, crianças que não são ouvintes, crianças que são mudas, enfim, independente da especificidade dela. Na escola, tanto aquela criança, vamos colocar aqui porque é importante que ela se sinta acolhida, como se fosse algo, né? A gente está sendo bonzinho com isso. Não, é um direito dela, ela precisa estar ali com qualquer outra criança. Tem a vaga garantida e ela vai aprender com a sociedade, tanto com as crianças que não têm atenção especial, como as crianças que também têm. E principalmente a gente, como sociedade, aprender de fato a não segregar. Que eu lembro muito, dar um recorte, sair da escola, para não ficar tão. Porque na escola é muito fácil de falar assim, de entender, mas eu lembro que minha mãe trabalhou uma vez numa clínica de recepcionista, né? Clínica de saúde, assim, sei lá, essas coisas assim de marcar. Acho que era coisa de neuro. Era neurologista. E aí ela tinha uma sala que todo mundo ficava ali, e tinha algumas crianças que eram autistas que iam no neurologista. E algumas crianças têm vários espectros, então gritavam, tinha algumas que batiam na parede, tinha algumas que ficavam naquela repetição, tem vários espectros e quadros. E aí uma paciente se mostrou irritada com aquele barulho e pediu para tirar as crianças da sala. E aí depois foi bem chato, a mãe falou, e depois disso fizeram 2 salas de espera. Para as pessoas que têm autismo, para as pessoas que não têm autismo. E aí ali, pra mim, a minha mãe falou, que bom, que agora ninguém mais fica me enchendo o saco, porque toda hora tem alguém pedindo pra ela tirar. Então minha mãe não precisou mais lidar com isso. Sim. Mas as pessoas que não sabem lidar, pedem pro outro sair. E é bizarro isso, porque é como, assim, eu não consigo, é como se a gente tivesse um problema, a gente não, a pessoa, né, sei lá, morte de alguém, preço da gasolina, sabe, qualquer problema que aparece no nosso dia a dia. Não consigo lidar, fecha a janela do carro, ou, né, Exatamente. levanta e estou ali fechada. Então a gente acaba reforçando esse movimento de que eu não tô confortável, o outro que saia. Sabe? Porque a gente não consegue conviver com o diferente. E ela vai ficando sempre na mesma bolha, sempre reproduzindo aquilo que ela sempre reproduziu. Enfim, enquanto sociedade é um desserviço, uma falta de respeito. Então, pra mim, essa fala dele é uma fala infeliz. Eu acredito que esses espaços, tipo a PAI, enfim, Fundação de Educação Especial, tem que existir, mas vai ser um complemento. Sim. Então, assim, ali vai ter uma fono, ali vai ter uma psicopedagoga, ali vai ter uma psicóloga, uma psicanalista. Profissionais especializados só naquela área. dificuldade dele, né? Porque ela vai ter o ensino regular ali, conversa com outras crianças e vai ter o atendimento necessário para ela. Na escola acontece muito isso, a gente tem uma professora para cada criança. A gente acredita que ela vai ganhando autonomia de acordo com ela na escola. Então, ela vai internalizando as regras da escola, de convivência. Tipo, não dá pra ficar... Tinha um aluno meu que falava um monte de palavrão. E daí, todo mundo tava... Primeiro virou divertido, né? Alguém que se transgride, que fala palavrão, que não fica com vergonha. E aí, a gente fez uma... Aí vamos sim, seguinte, fulano. A gente tá falando muito palavrão, as crianças estão se incomodando, eu também. Esse espaço aqui não é só teu. Né? Tem 12 aqui, 12 aqui toda hora junto, trabalhando, estudando. E tu não consegue sem falar palavrão, então tu vai ter que sair da sala em alguns momentos, porque assim, não dá pra ficar, não consigo mais. As crianças têm falado, a gente, né, tem falado sobre isso. Aí na minha casa fala muito palavrão, é minha língua materna, ele disse. Aí eu falei, que sacana, né? Eles são muito sacana. Eu falei, bom, a tua língua materna, mas aqui na escola nós vamos ter que falar a língua da escola, e essa aqui tu pode até fazer o seguinte,
faz uma lista de palavras. Essa aqui são todos que tu já falou. Tinha vários. A gente listou todos. Sim, palavrão desde, sei lá, posso falar palavrão aqui? Pode falar. De porra, puta que pariu, não sei o quê, mas tinha um que ele falava que bem quarta série, né? Pintão dourado. Daí todo mundo. Conheci essa. Eu não sei da onde que veio isso. Mas era uma coisa que todo mundo, todos os guris que era. Sim. Parece que não, né? Falar de pinto, falar de bunda, mas meu Deus, no quarta série. Viu criatividade. E aí o único que ele deixou foi pintão dourado. Eu falei, era o que mais, né? Daí a gente fez um combinado na escola. Bom, olha só. Ele não pode falar mais nenhum desses. Ele falou algum desses, ele vai ter que ser retirado da escola. Nós vamos chamar a mãe dele, ele gosta muito desse lugar, mas esse lugar não dá de falar mais esse. Pintão dourado tá garantido. Então depois que virou pra ele, depois que a gente começou a falar pintão dourado, ele parou de achar que aquilo ali era uma grande transgressão. Sim, daí e perdeu a graça. Então assim, a construção dessa regra, de ele internalizar as regras da sociedade também entender aquilo que é importante pra ele, dos colegas entenderem, é uma construção coletiva, sabe? Sim. Não é algo que vem de cima pra baixo. E depois o pintão dourado virou até assim. Ficou graça, mas assim, tipo, acabou, né? Porque antes era uma coisa. O show morreu, né? Não é mais aquele negócio proibido, né? Então, eu falei até que no final do ano eu ia fazer uma blusa escrito pintão dourado e ia dar pra ele, assim. Pintão dourado, eu tô imaginando. E quando a gente conversa, alguém fala, eu sempre crio uma imagem na cabeça. A imagem eu fico pensando pintão dourado. Porque agora do Flávio teve um pintão lá de Flávio, né? Pois verde é, amarelo. exatamente isso que eu queria falar. Teve um pinto. Verde e amarelo, não era? A intenção era um pinto. Não sei se vocês viram. Não sei se a intenção do pinto era, sei lá, um míssil. O que eles queriam fazer. Não, era um pinto. Aquilo mesmo. parecia mesmo. Era um pinto mesmo? Era. Achei que era coisa da internet. Assim, não, era. Por incrível que pareça, era. Sim, a gente sempre. Eu fico imaginando coisas estranhas. Eu fico imaginando os caras trabalhando pra encher aquilo depois, assim. Eu fico imaginando eles planejando. Qual é a lógica? Não, e qual é a moral que eu tenho? Gastavam dinheirão pra fazer um negócio de plástico daquele. Não, e eu falo pras crianças, eu falo pra elas que não é legal, que já perdeu a graça, daí vai lá na manifestação e aparece aquela imagem. De coroa lá fazendo isso. Não, é engraçado que eles pegam e dizem que a Globo é pervertida e tudo mais, aí pegam e chegam com pinto em formato CBF. Demais. É muita quarta série. Mas, Marina, queria saber agora de ti, já que a gente entrou na questão política, como veio, claro que isso tudo já é política, mas como veio de fato a filiação ao teu partido, tu já se identificava, quem te deu essa ideia, de onde veio, por que você chegou lá? Então, foi um susto pra mim, não era algo que tava escrachado que eu era petista, não era uma verdade desde sempre, assim. Ó, que nome pesado, petista. Petralha. Eu lembro que eu não me identificava como petista, mas sempre tava nessas pautas, daí todo mundo me chamava de Petralha. E aí... Nossa, fazia tempo que eu não via Petralha. E aí eu lembro que eu tava namorando na época, assim, começava um namoro assim, daí um amigo dele falou, cuidado, ela é Petralha, hein? E aí ele me falou assim, eu tenho que tomar esse cuidado. Eu falei, gente, o máximo que eu vou ter é confiscar o teu título e só deixar tu soltar. Enfim, mas eu comecei a entender como levar na brincadeira, assim, né? Antes de 2018 a gente levava na brincadeira, né? Depois, tipo, beleza, sofremos o golpe e tudo mais. Até quando a gente sofreu o golpe, eu não me via tão petista. Depois eu comecei a cair a ficha, assim, que aquilo me doeu muito, assim, me machucou muito. Era o ano que eu tava me separando, meu ex-marido bateu panela na janela. Eu fui começando a perceber que aquilo me contava mais que o normal, né? E aí eu fui ali me costurando, né? Com a bandeira vermelha, fui ali me costurando de vermelho, pensando, bom, isso vai me machucando realmente. Me faz falta essa falta de compreensão, assim, de entender que não era pra bater panela, que era uma mulher sofrendo golpe. A questão do Jean Willis também me mexeu muito, né, no dia da votação. E ali, em 2016, fui me costurando. E aí, em 2018, bom... eu acho que eu tive a ciência, assim, de ficar muito braba. O meu irmão é filiado ao PT, né? Há algum tempo já. Bem antes, eu nem sabia. E aí eu sabia que ele participava, mas assim, ele participa de um monte de coisa. Então, assim, é só mais uma coisa que ele participa. Ele escondia de você? Não, a gente nunca... É porque como eu tava um tempo... Quando eu casei, eu fiquei mais dona, como é que é? Do lar, né? Como é que é? Recatada do lar. Eu fiquei mais...
Mas em casa. Então eu não conversava muito sobre essas questões, até porque na minha família, hoje reunião de família, a política é um monte de homem lá. Sim. Meu irmão não vai nas reuniões de família, então meu irmão não participava disso. Tipo, já era a ovelha vermelha da família. E aí, ele se entendeu que era uma polarização gigante, ele falou que ia votar no outro partido, porque ele entendia que era uma... Daí ali eu fiquei, eu não liguei e falei assim, como assim? Tu fala que é petista? Eu briguei com ele, eu falei assim, gente, acho que eu sou petista. E aí eu pensei, porque eu comecei... Foi algo escolhido, foi? Eu vi que eu tava algo brigando natural. por algo, tipo, não é pela incoerência, tipo, ele falava uma coisa, mas depois ele entendeu. Aí depois a gente conversou, ele vai brigar comigo quando meu voto, mas assim, tipo... Aí eu comecei a entender sobre aonde que tava a coerência do meu discurso. Então eu fui ali costurando isso. E aí veio 2020, eu já tava muito lendo, entendendo mais um pouco mais. E aí ele falou, Marina, estão procurando nomes lá pra ajudar na campanha. Pra ajudar na campanha, eu achei que eu ia distribuir panfleto. Vou lá, claro, vou. Adoro subir santinho, vamos junto. Aí quando eu vou na reunião do partido, me filiei. Já queria me filiar em 2017, não rolou, em Floripa. E aí eu me mudei pra São José em 2018, me filiei em São José em finalzinho de 2019. E o nosso colega, o meu colega amigo que me filiou, faleceu agora de Covid, o Jaci. Que era um dos entusiastas do PT de São José. E aí ele me filiou muito rápido, entre uma aula e outra, assinei na padaria, é isso aí, valeu, tamo junto. Final, primeira reunião, possíveis candidatos a vereador, meu nome lá. Eu falei, quê? Eu não ia entregar panfleto. Não, Marina, mas é porque o teu irmão disse que tu é um nome legal, não sei o quê. Disse isso, porque ele disse pra mim que eu ia ajudar na campanha. E aí ali eu comecei a ver a cilada, né? Corre que é a cilada. E daí eu comecei a entender a necessidade de participar da eleição municipal e de construir um nome. Não de construir um nome meu, individual, porque eu entendo a política, e eu acredito que meus colegas, meus companheiros de partido também entendem, como uma construção coletiva, como um ideal coletivo. E construir um nome, pra mim, não é a Marina. É um nome de uma pessoa de esquerda em São José. A Jumeri era uma candidata que já vinha na terceira eleição dela, fazendo um número expressivo de votos. Só que ninguém se elege sozinho, né? A gente tem o coeficiente eleitoral. Sim. E daí eu percebi, não, se a Jumeri... Pra gente colocar uma mulher de esquerda em São José, pelo menos uma pra gente conseguir isso, eu vou estar participando. Então era um projeto coletivo. Claro, eu pensei em fazer isso quando eu fosse me aposentar, sei lá, depois de filha criada, sei lá, de quantas universidades a gente quer fazer. Quando o cara ou escolhe virar síndico ou se candidatar, né? Aí eu falei, bom, vou topar. E aí ele me ligou, Marina, vai participar mesmo? Porque era pandemia, né? A gente parou de reunião presencial. E aí eu fui lá na área de serviço, bem escondidinha da minha mãe. Tá bom, eu vou participar. E falei bem baixinho, e depois eu lembro de ficar assim, como é que eu me senti adolescente, né? Como é que eu vou contar pra minha mãe? Porque até então ela nunca foi de discutir política, e agora ela tem uma pessoa que chamavam de comunista, né? Ela perguntou pra mim, o que é ter com comunista? Então, assim, eram essas perguntas que apareciam. Nossa. E aí, foi uma construção muito bonita em casa, porque ela percebeu que política não era aquilo que ela imaginava, que a filha dela não era aquele monstro do comunismo, E eu fui me descobrindo também como alguém que se interessava mais do que eu achava que eu me interessava, que era algo meu mesmo. E fazer uma campanha, eu lembro de pensar assim, de ir pra rua e eu falar assim, bom, eu tô aprendendo a ser odiada. Porque é muito isso. Eu era muito xingada. Puta do Lula! Sabe? Umas coisas assim. Isso foi em que ano? 2020. Foi Foi já agora? foi Agora? 2020 já. A a primeira pra vereador campanha, e prefeito em 2020. E aí, primeira vez? Primeira Então, vez. Primeira vez que eu fui na rua pedir voto foi pra mim. Ah, Porque é, então, é isso aí. foi É sim. se é pra se candidatar, vamos fazer agora. Que seja pra mim, né? Mas assim, claro, a gente fazia coisa com os amigos, quando morava em Floripa, fiz pro Marquito, fiz pra Carla Raires, né, quando morava em Floripa, assim, mas nada de sair pra entregar junto com a galera. E aí eu achei muito maravilhoso essa construção do PT de São José, desses nomes, da gente ter um ideal coletivo, de não uma construção individual de imagem, mas é muito formiguinha, né? É um trabalho de muito formiguinha, assim. Então a gente tinha candidatos que nunca saíram, a Jumeri foi a única que tinha saído já, acho que o Caveirinha também, mas era bem pequena, assim, a participação dele, que já era mais idoso, não conhecia a internet, veio a pandemia, então ele participou porque ele gosta de participar e tem o grupo dele que apoia ele, né? Ele é motoboy e ele já é mais velho,
Então, é muito massa, assim, ver o movimento de motoboys de São José, e ele já é um antigão ali, né, das entregas, tá? É bem legal. Não é uma motociata. É, motociata, motociata de esquerda, assim, como se fossem os entregadores antifascistas de São José, sabe? E aí, enfim, foi muito gostoso participar desse momento, foi desafiador, porque eu não me ausentei do trabalho, eu continuei dando aula, porque eu não sou funcionária pública, eu pedi, né, licença, se eu pedisse licença eu não ganhava, isso Sim. eu sustento lá em casa. Então bom, vamos Conseguisse conciliar bem as coisas ali. bem, né? Da melhor maneira possível. Porque é difícil, né? Se passou é porque conseguiu. E né? assim, pra mim foi uma surpresa boa, foi 744 votos, né? Nossa, então, assim, eu gostei. Eu fiquei muito assim, bom. eu fiquei bem animada. Porque Muito legal. acho que o pessoal entendeu o recado que eu queria dar e chegou num número legal de gente, assim. Vai continuar buscando? Não sei. São- Eu não sei. Essa é uma. 2024. Tem eleição para deputado agora. A gente tem uma discussão sobre isso. Então, estamos em conversas no partido. Mas não penso em colocar meu nome para deputado. Até porque eu não penso em sair da escola, né? Então, seria uma campanha bem maior e eu queria me dedicar mais. Então, talvez essa seria quando eu me aposentasse. Ah, sim. E aí. Projeto mais ambicioso, né? Mas não é nem ambicioso, assim, é porque como a gente tá na campanha, eu gosto de ouvir as pessoas, assim, eu saí pra entregar panfleto, era pra mais ouvir, era um confessionário, assim. As pessoas me diziam todas as mágoas dela, de todos os prefeitos da vida que elas já tiveram, ela nem era dali, sempre, tipo, o cara, eu não volto aqui, tá? Depois de ouvir ele meia hora, eu não volto aqui, tá? Eu falei, não, beleza, porque eu vim sei lá, do Nordeste, não sei o quê, e falou como que era o prefeito de lá, e melhorou só depois que... das histórias, né, depois que o Lula veio. Então, pra mim, ouvir era muito legal. Então, eu falei, bom, se eu fazer pra deputado eu não vou querer ficar só da minha casa e online, né? Eu vou querer ouvir. E a minha irmã mora em Vitor Meireles. Eu já gosto de visitar ela, que eu gosto de ir lá nos barzinhos, né, nas padarias, ouvir as pessoas e tal. Então, esse tempo eu gostaria de ter, assim, não ser um negócio feito muito rápido. Sim, claro. Então, eu acho que a construção, se for, vai ser pra vereadora, eu acredito. Mas não sei agora. Marina, agora a questão do vereador. É muito claro que as pessoas ainda não entendem o que é vereador e não entendem o que exatamente é política, como é que funciona qual é o propósito a dinâmica de da um vereador. política, qual que é o papel de cada um. Queria que tu dissesse um pouquinho sobre a importância de um vereador, tanto para âmbito municipal, que é a área, e o que ele pode contribuir também para âmbito nacional. Bom, quando a gente fala de política municipal, de política em geral, a gente só vai conseguir chegar nas pessoas, na base que a gente chama, se tiver um olhar para aquele nicho, né, para aquele local, para a região. Então, o vereador e o prefeito são essenciais para a política nacional, estadual, enfim. Porque não vai chegar a orientação, a destinação de verba, mostrar o problema, se não tiver esse olhar de legislar e de fiscalizar do vereador. Principal, eu acho que é fiscalizar mais do que legislar. E tem o IBGE que mostra, né? Se não fosse vetado esse ano, 2020, tem IBGE. Aí, eu queria falar um negócio. Eu fui recenseadora do IBGE. Foi uma experiência também muito legal pra mim. Antes de pensar em ser gente, lá no iniciozinho, eu fui recenseadora. Então, ir de casa em casa em Biguaçu, fazer o censo, foi o primeiro censo digital. Foi muito massa. Foi tipo foi Darcy Ribeiro ali, né? Tipo, a Constituição do Povo Brasileiro. Foi muito massa. Foi em loco. Descobri o Brasil em loco, assim. Então, além dos dados do IBGE, que a gente tem esse recorte muito bem... quando as pessoas não omitem dados e não fecham a porta na nossa cara, a gente consegue ter uma visão bem clara dos municípios, das regiões. Só que não adianta ter os dados e não ter proposta, né? Então, assim, sim, é muito importante fiscalizar. Mas eu também acredito que é tão importante quanto, eu não sei se existe um mais importante do que o outro, propor. Sim. Porque eu acho que acredito que é esse ideal que constitui a pessoa que está ali ocupando essa vaga de vereador. Então, os meus ideais, aquilo que eu penso como pessoa, como que eu me constituo como sujeito, que eu vou conseguir olhar para a cidade e propor algo ou diferente ou a necessidade da cidade.
né? Então, assim, independente se é uma pauta de esquerda ou de direita, se for uma real condição, eu vou ter que saber propor e articular com meus colegas da Câmara para que aquilo seja feito na cidade. Então, para mim, fiscalizar é muito importante, beleza? Tem acontecido, tem que fazer, tem que voltar. Não tá tendo professor de educação especial. Agora o André Gerster, vereador do PDT, foi numa creche porque recebeu uma denúncia que não tinha 4 alunos autistas com diagnóstico para uma sala que tinha 2 professoras. E tinha que ter uma professora especializada ali para eles, né? Naquela creche. Então ele foi lá fiscalizar e falar, não, realmente tem que ter. O município tem que fazer isso. O nosso colega do PT, que não é vereador, não é nenhum cargo na Câmara, ele tem um filho especial. E aí várias mães procuram ele, porque infelizmente as mães já estão cansadas de falar e percebem que não tem voz. Meio que fala assim, José, por favor, vai lá, tu que é do PT, e reclama pro fulano, sabe? Como se a gente fosse alguém, tivesse algum cargo. E aí ele vai lá e foi lá, marcou uma reunião com a secretária e falou assim, olha, não tem transporte pro pessoal da educação especial. Não tem transporte. As mães não conseguem pegar ônibus, o número de ônibus reduziu na cidade, e elas não conseguem levar seus filhos pra escola. E aí, então assim, o papel de fiscalizar, ele é nosso, né? É nosso de sujeito da cidade, de município. E aí a gente faz essa parte. E por isso que é importante ter os conselhos. Quando eu fui vereadora, eu queria muito propor assim um dia na rua para ouvir os conselhos dos bairros. Porque é ali que vai estar. Se não tem, nós vamos ter que fomentar esse conselho. Porque é ali que vai. Os próprios moradores são os fiscais, né? Eu vou ser só a voz ali na Câmara deles, mas vou levar. Sim. Mas propor, para mim, é esse diferencial. Porque de onde eu vou conhecer? Bom, o que a Mary Hang o que ela, como sujeito, propõe para a cidade? O que o Jair Costa propõe para a cidade? O que o André Gerster propõe? O que aquele vereador lá novinho do Novo propõe? Que mais despropõe? Vai vir aqui? Vai. Captamos a cara. E, enfim, quero ouvir o programa dele. Quero muito ouvir ele falando sobre educação e inclusão. Bastante, porque ele foi o único vereador que votou contra o projeto contra carrinhos que tinha que ter carrinhos adaptados para pessoas com deficiência em mercados, e ele votou contra e uma justificativa super neoliberal. Então, eu gostaria muito de ouvir ele falar sobre isso. Questioná-lo, né? E a justificativa que ele deu foi nessa de que a criança, já falo criança, mas que a pessoa com deficiência física, ela tem que procurar um mercado que melhor se adapta a ela, e não um mercado se adaptar às necessidades. Que é o livre mercado. Então, se o Giasse não tem, então eu vou no Bistec, sei lá. Mas só que assim, não tem transporte, não tem, né? Eu tô falando com alguém que é cadeira de rodas ali do Vale das Palmeiras, né? Que não consegue ir no mercado mais próximo porque não tem carrinho. Ou não tem que precisar de terceiros para fazer a compra dela. Enfim, tem todas essas questões aí. E quando a gente indagou, foi essa resposta que veio. Então, gostaria muito de ouvir ele falar mais sobre isso. O papel do vereador, ele é basicamente, não só, claro, mas fiscalizar. Porque, assim, digamos, pro seu José ali, que não entende muito sobre política, como que ele vai entender o papel, a importância de um vereador? Né? Porque, ao meu ver, ele é o vereador é o cara mais importante, porque é o cara que vai estar mais próximo à pessoa, à rua ali. Claro. Se tem um buraco na tua rua, quem vai ver isso é o vereador, ou pelo menos tinha que ver ou fiscalizar. Uhum. Né? Então, isso seria a importância. Tu acredita que fiscalizar é o mais importante? O que eu penso, pelo que você disse. Aquela hora eu disse, o único motivo que eu falei isso é porque a repartição de poderes, Sim. União, Estados e município, o município fica com aquela... praticamente com nada, sabe? Por isso que os deputados federais são... a importância deles é gigantesca, porque reflete praticamente no resto. Claro. Os estaduais um pouquinho, mas os vereadores, para a sociedade, é aquele braço acolhedor mesmo, de poder verificar um problema e bater na porta do prefeito e reclamar. É justamente por causa disso. Mas não que um seja mais importante que o outro, não. Eu digo só no âmbito municipal por causa desse problema que, como o Brasil tem a parte de colonização e tal, e que daí eles centrifugou o poder, tirou, mas ainda assim a União ainda abraça praticamente 90% do poder. Infelizmente, né? Quando eu falo da questão do vereador, tanto fiscalizar quanto propor é importante, mas quando eu falo de fiscalizar e tem que ter esses conselhos comunitários,
Porque se eu fosse vereador, eu ficaria muito angustiada de não conseguir fiscalizar tudo. Porque é muita coisa pra gente fiscalizar. Claro, mesmo. Então, o papel do morador participando da comunidade e comunicando ali, gente, aqui tá tendo muito assalto, a gente precisa de uma rota maior aqui. Então, o papel do morador como participante e que ele tem esse lugar garantido para fazer isso é para chegar no vereador. Porque a gente não vai dar conta. A gente não, como vereador, são poucos, eu digo poucos em relação ao número de ruas da cidade, não existe um vereador por bairro. Não existe isso. Se fosse, beleza. Mas a gente não pode ter tantos. Eu não lembro agora, desculpa, perdi o número de quantos bairros tem em São José. Mas passou. Antes da eleição eu sabia. E aí é alto falho meu. E eles não tem como ter. Então, assim, é importante que a gente se organize como sociedade para manter essa fiscalização mais... Esses núcleos, né? Que pequenos chegue núcleos pra gente. Como se eu fosse vereadora, eu gostaria de ouvir, porque se for na página do vereador, tem várias indicações de serviço, né? Porque a gente faz indicação, a gente como se eu fosse vereadora. Os vereadores fazem indicação de serviço, tipo, tem que assaltar, tem que limpar meio fio, tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas é porque encaminham para ele, né? Porque tem os assessores, enfim, ele não consegue dar conta disso. Tem a participação popular também. É isso. E como fica a participação popular? Falta engajamento? Porque as pessoas gostam de cobrar muito. Político não faz nada. Pra que eu vou votar se não vai servir nada? Mas cadê a participação das pessoas? Por quê? As pessoas não gostam de política, não se interessam, é chato? Ou não, eles acham que não vai afetar, não vai respingar neles? Eu acho que em algum momento eles acreditam que funciona. Depois vem esse desencantamento. Porque quando eu fui ouvir, eles gostam de falar daquilo que está incomodando naquela comunidade, né? E gostam de falar das promessas que já ouviram, o que já melhorou, o que poderia fazer. Eles realmente gostam. Eu acho que para a gente estimular a participação, a gente tem que propor a escuta. Então, assim, para eu fazer com que o aluno participe da aula, ele não pode ser só um ouvinte meu. Sim, ele tem que estar falando. Tem que um proativismo. Então eu preciso dar esse espaço de escuta para esses moradores. Ali na escola, como se fosse uma micropolítica, porque a gente é uma associação democrática ali, não adianta a gente implantar propostas sem estar escutando as crianças. Tem uma companheira nossa do Nordeste? Acho que é do Nordeste, do PT, que eu também não lembro o nome agora, daqui a pouco vem, Viviane. Ela falou que ela foi assessora de uma prefeita numa cidade petista, a prefeita era petista, e ela falou que, bom, vamos revolucionar, vamos trabalhar com a infância, porque ela é professora, vai ser legal lá, vamos dar enfoque nas crianças porque ela era professora. E aí, porque assim, tem alguns, né, alguns são da economia, da administração, mas como era uma mulher professora, eles queriam focar na educação e na infância naquela cidade. E aí eles foram propor para as crianças, vai vir aqui um recurso a construir um parquinho aqui na escola, né? Foram lá fazer na creche, vamos conversar. Sim. E aí vão perguntar para as crianças o que elas querem. E aí elas falaram assim, só não queria comer todo dia asinha de frango no almoço. Né? Então, assim, quando a gente escuta a criança, eles não querem parquinho, a gente consegue entender a necessidade delas. Sim. Né? Então, assim, se a gente propõe isso, a gente, né, tem esse espaço. Eles poderiam achar o máximo, como tem em Vitor Meireles, essa cidade onde a minha irmã mora, veio um recurso da deputado federal, 2 parquinhos bem diferentão, que não é aquilo que a gente conhece, tobogã, assim, né? É um parquinho em forma de avião, que pra criança deve encher o olho, imagina, vou entrar no avião, vou brincar ali, o escorregador sai escorregando do avião. Veio dinheiro e veio verba para 2, então colocaram 2, um do lado do outro. Dali. Então, se as crianças lá do interior do município não têm acesso, é porque ia ficar mais bonito aqui. Então, não ouviram a cidade, não viram onde é que era possível, colocaram 2 parquinhos maravilhosos, um do lado do outro. 2 iguais, assim? 2 iguais. Daí não... Então, não tem porquê, entendeu? E assim, é tão sem cabimento e é uma verba que poderia ser aproveitada, então... É verdade. Então, antes da gente reclamar, né, entender que eles não estão participando, a gente tem que perceber, bom, então onde é que tá onde é que eu escuto, né? Então, acho que é importante. É verdade, com certeza. Agora, questão política, né? O que é política pra você? Porque... A gente, assim, esse podcast aqui, a gente livremente é visões do mundo, o nosso tema. A gente sempre, com qualquer pessoa que vier aqui, não importa o tema, a gente sempre vai acabar nesse tema.
Política... E sempre dá... É legal que a gente tem vários tipos de pessoas e vários tipos de respostas. Isso é muito legal. Quero ouvir todos. O significado de política ele é bem ambíguo. Não existe. Eu já pesquisei e acho que você também pode constatar isso, que não existe um significado. Tem toda uma questão ali também de você pegar o nome de onde surgiu, mas assim, não existe um significado concreto. Então é meio que pessoal, talvez. Então, o que é política pra você? Que difícil. Aquelas perguntas muito amplas que ninguém Essa sabe. É boa para o corte. Que difícil. O que é política pra mim? Eu acho que eu acredito. Deixa eu pensar. Eu acredito. Vou formular com vocês aqui, tá? Uma resposta. É pra ti, não é porque o que. Não tem nem conceituar. Eu tô pensando pra mim aqui. Pra ti. Eu tô construindo. A política pra mim é uma construção de uma linguagem e de uma demanda coletiva. Então, é a construção coletiva de uma linguagem, assim, né? Onde que a gente possa ter participação das pessoas. Eu falo linguagem porque a gente se constitui pela fala, né? Pela linguagem, pelo banho de linguagem. Que a gente vai apresentando o mundo para as pessoas, para a criança bem pequena, né? Então, eu vou trazer essa questão da linguagem porque a gente vai se constituindo com o outro, com o que o outro fala para mim. Quando a gente constrói isso coletivamente, a gente está fazendo que a política aconteça. Que é esse espaço democrático de escuta e de construção, de reflexão, né? De construção, eu como sujeito. Então, eu acho que a política, para mim, é uma construção de linguagem coletiva, né? Porque é isso. Definição, para mim, seria isso. Agora, não sei, eu não tô conceituando, assim, eu tô pensando... A gente pode pegar a política numa questão até... político em si, profissão, né? Um cara que tá ali no palco, no palanque, fazendo política, convencendo as pessoas, como a gente pode pegar a política como, por exemplo, teu trabalho no colégio, numa escola que tem um formato diferente, você tá propondo isso, tá explicando pra gente. Isso também é política. Política, ela tá no dia a dia. Então, quando a gente fala... É o ato de viver em sociedade e tentar administrar da melhor forma possível para as aprender, pessoas. ouvir, ensinar, aplicar, conscientizar. Na minha visão, isso é política. Então, eu acho que política tem esses dois campos, né? Pra mim é uma construção coletiva, né? E eu falo de linguagem porque pra gente poder nomear as coisas, a gente precisa ouvir as coisas também, né? Então, se um tá falando, o outro tá ouvindo. Então, pra mim, a linguagem seja a linguagem corporal... Sim, troca de informações entre então, pra mim, é coletiva. E jamais... Então, a gente pode também nomear pelo que eu acredito e também pelo que eu não quero que seja. Que seria um espaço de afirmação individual. Eu não gosto, não acredito e não desejo, não quero que minhas filhas... tenham isso no futuro, a gente vê isso agora, né? Eu luto para que não seja mais um espaço de crescimento individual, de imagem individual, assim, né? De propósito de vida minha, quero ser política. Muito pelo contrário, eu acho que é um serviço que a gente presta num determinado momento da nossa vida e depois a gente sai fora e tem outros projetos, né? O então, objetivo é esse, as pessoas que desvirtuam e querem fazer isso... É contribuir em determinado momento. Às vezes eu falo assim, mas tu quer ser de novo vereador? Eu falei, gente, eu quero me aprofundar na minha área de atuação, eu tenho estudado psicanálise, eu quero continuar estudando psicanálise. Eu não sei se eu tenho tempo pra, né, assim, se eu abriria dos meus processos pessoais pra estar fazendo isso. Mas naquele momento eu percebi que é importante estar participando e eu consegui estacionar aqueles outros projetos, beleza, às vezes é por questão de saúde a gente para, outras não. Sim. Enfim, então eu acho que são recortes de momentos de vida. Orvino, que tem 40 anos de mandato aí, eu já fico assim com o pé atrás. Eu penso assim. Falar em Orvino... Eu acho que não poderia ser algo eterno e nem algo... minha vida é isso. Eu acho que as pessoas entrando e saindo, isso enriquece mais do que aquele negócio. Claro. Ao contrário do que falasse ali da educação de uma pessoa ficando bastante tempo, é quase um oposto, né? Porque num colégio ali é bom a pessoa ver o crescimento e poder ajudar. Mas eu acho que não, mas esse crescimento, a troca ele gira na escola, né? E não é uma diretora para a vida inteira. Ela vai se modificando, porque existem eleições. Então, assim, tem uma escola que a gente chama de aplicação da UFSC, que tem a aplicação grandão, né? Dos alunos grandes.
e tem o NDI, que é o Núcleo de Desenvolvimento Infantil, que para mim é um ensino de referência na UFSC sobre infância. E ali eles trocam, porque são professoras efetivas, porque fizeram concurso público, mas a coordenação é cada 2 a 2 anos, elas se né? Então, assim, não pode ser sempre a mesma coordenadora. Porque elas têm que, uma também tem que, é bom ter um outro olhar, também existe um cansaço, existe uma repetição, né? Que a repetição nem sempre é boa. Então, a gente precisa movimentar. Então, quando eu falo da creche, ter uma autogestão, é promover rotatividade. Sim, sim. Mas eu acho que nessa rotatividade é bom ter vamos dizer assim... Entre a escola. Entre quem vai substituir, a substituta tem que ter uma conversa anterior ali pra meio que ela pegar... Ser professora daquela unidade, e não simplesmente, de hoje pra amanhã é outra, nem sabe quem é antiga e... Já que é uma evolução, como a gente falou antes, é preciso que tenha uma linha, né? Sim. Porque se a professora já tá naquela escola já há tantos anos efetiva ali... Para ela se candidatar a diretora, ela tem conhecimento de como funciona aquela creche, de quais são as famílias que frequentam, porque cada creche tem uma sociedade ali, uma comunidade escolar, né? Eu lembro que tinham projetos, acho que foi até do governo Lula e Dilma, que tinham projetos de creche de arquitetura. Só que a arquitetura que tinha aqui, eu não sei quem fez, sei lá, fez Sudeste, quem tinha feito, eu lembro que era uma discussão lá na universidade, eu nunca mais voltei nisso, lembrei agora. E aí, só que ela tinha muitas janelas, só que estava no Nordeste, parece que tinha muito vento, entrava muita poeira da rua naquela unidade. Então, eles perceberam que não podia usar o mesmo projeto arquitetônico, que era muito massa, foi pensado por professores em todas as regiões do Brasil. Então, cada professor daquela unidade efetivo vai reconhecer onde que bate o sol, qual é a sala é a melhor, onde tem que ficar os bebês, onde tem que ficar outras turmas, enfim, essa questão que eu queria ter dito antes. Como gerir também. Tem que conhecer o local. Feeling, né? Aquele sentir na pele. Que só quem tá no chão da escola, ou quem tá no chão da cidade, falando como vereadora e como professora, vereadora no futuro, talvez, mas vai reconhecer. Se não tá no chão, se tu não vive o chão daquele lugar, tu não... Tem uma frase do Frei Beto que ele fala, né? Eu só posso... A minha cabeça pensa onde meus pés estão. Então, a gente não pode estar... Eu querendo falar de outro lugar, sei lá, de economia, dando aula, sabe? Tipo, sim. Não é o chão que eu piso. E eu acho que é um problema sério nosso nesse país hoje. Sim. Querer falar sobre o que eu nunca vi na vida, só porque viu um vídeo de 5 minutos. Não suporto um meme, sei lá. E falando nisso, já entrando mais ou menos nesse assunto, polarização. Existe esquerda e direita... Debate raso, as pessoas não estão entendendo o que é política, não sabem o que é esquerda, o que é direita. O PT, spoiler, o PT tá querendo dar um golpe comunista no Brasil. No humorista? Comunista no Brasil. Comunista. Se fosse humorista, eu até feliz. É a Dinê. Se fosse a Dinê, eu votava. Enfim, o pessoal, eu acho que, eu não sei se teve algum momento essa clareza da população em relação ao que é a direita e o que é a esquerda. A gente sabe que agora está muito mais se falando, que tem muito mais internet, tem muito mais espaço para fala. Consequentemente tem espaço para escuta, né? Tem muita fala, mas não tem escuta. Exato. Então, assim, eu acho que isso é um espelho de anos no Brasil, que é um projeto, né? De sucateamento de escola, de pensamento crítico, de reflexivo. Até então, esse pessoal vive falando que é importante colocar vários assuntos na escola, mas nunca os assuntos que as crianças trazem. Então, todo mundo quer falar, tem que botar educação financeira na escola, tem que botar isso aqui na escola, tem que botar trabalho manual. Tudo tem que botar, se a criança tiver tudo que todo mundo tem que botar, coitada. Sério, eu tenho pena. E aí, dá vontade de falar assim, para de meter o bedelho na escola, assim, sabe? Porque é muito querer que que eles aprendam tudo até os 7 anos de idade. Sim, né? E aí, eu me perdi o que tá falando agora. Sobre excesso de conteúdo. E aí, essa questão de falar sobre a pessoa não saber o que é esquerda e o que é direita, é porque a gente não fomenta na própria escola e nesses espaços que a gente tem de sociabilidade a reflexão. Porque esses assuntos vão aparecer para a criança. Não o que é esquerda e o que é direita, mas sobre alguns, sei lá, sobre assuntos que mexem com elas. Elas perguntam sobre... Hoje apareceu um assunto assim, e que eu poderia, como professora, tinha que terminar o texto, falar, não, isso aqui eu não vou discutir porque eu tenho que terminar esse texto aqui às 6 horas.
Ela perguntou, a gente estava discutindo sobre a questão da evolução do homem, né? A chegada do Homo sapiens, e depois virou Homo sapiens na América, né? Que deram hominídeos, neandertais, enfim, toda essa questão aí da evolução da espécie, né? A gente estudou Darwin, tá vendo como que eles chegaram na América. E aí eles falaram que na idade tal, esses homens que chegaram na América tinham conhecimento do fogo, do uso do fogo, enfim, os vestígios mostram isso. E aí que essa chegada aqui foi fundamental eles já conhecerem essa tecnologia, né? Porque a gente percebeu que lá no continente africano, era primeiro pedra lascada, depois que começaram a usar ossos, depois que começaram a ver fogo. A gente vê aquele filme que todo mundo deve ter visto já sobre a Guerra do Fogo, vocês devem ter visto já na escola também. Não sei que eu lembre. Nossa, eu acho que eu vi. É um filme bem antigo, bem uga-uga, assim, bem estereótipo, mas mostra como que era, assim, né? E aí eu falei, bom, o texto falava que o fogo fez uma grande revolução, assim, né, essa descoberta. E mudou os hábitos daqueles homens que daí viraram sapiens, né? Começaram a virar sapiens por conseguir construir uma linguagem, enfim. E aí eu falei assim, eu penso agora, o que que a gente faria agora que mudaria o nosso hábito totalmente, assim, né? Qual descoberta seria essa? Aí eu falei, não é uma pergunta que a gente tem uma resposta, porque se a gente tivesse, já teria inventado. Aí todo mundo falou, carro que voa, carro que não polui. Então, tudo envolvido a ecossistema, assim, né? A preservação, porque a gente tem visto que muitas coisas têm se mudado com o tempo, que o homem chegou bem no finalzinho da história da humanidade, da Terra, né? Do mundo, e já destruiu um tantão, né? E aí eles estão nessa pegada aí, daí eu falei... Bom, e se eu falar pra vocês que já existe uma casa que é totalmente sustentável? Que já existe maneiras de energias renováveis? Já tem casas que a água que sai da privada não vai pra fossa, já não... Pro esgoto, ela já vai tratada, já tem um sistema pra isso. Então tem que ter mais gente. Então já fechou, né? Isso aí muda o nosso hábito. Eu falei, mas por que você acha que não tem mais pra mais gente, então? Daí eles começaram a pensar. Então, assim, é essa reflexão que eu acho que a escola poda, e talvez a igreja, que era um local também, outro de socialização, que as pessoas também iam além da escola, ou, sei lá, outros lugares, igreja, escola, que a gente tem como depois da família, né? Uhum. Pra socializar quando criança. Às vezes é numa roda de aula de capoeira. Tem escoteiro também, essas coisas assim, né? De aula extracurricular, que vai cortando a reflexão da criança, né? Então, assim, ali ela vai percebendo, bom, se eu acredito nisso, ela vai se construindo como sujeito, e vai se promovendo a reflexão, e que tudo bem refletir, tudo bem se duvidar, tudo bem se colocar à prova, tudo bem achar que isso é muito revolucionário, e depois ver que não é tão revolucionário assim. Por que isso não acontece? É falta de incentivo? Então, assim, o que é esquerda e o que é direita, voltando para a pergunta, eu acho que é essa poda na reflexão. É esse enxurrada, esse vômito de conteúdo que vai podando a possibilidade da pessoa pensar por si só. Também. Então, essa polarização, para mim, é um projeto. É um projeto que o Brasil tem conseguido fazer maravilhosamente bem. E a gente vinha conseguindo acabar, assim... acabar não, né? Tentar fazer um movimento diferente com as cotas, com as universidades mais inclusivas, com o FIES, né? Com todos esses incentivos que colocam outras pessoas na universidade que não tinham acesso. E aí, quando elas estão lá, tipo, tem gente que pensa diferente. Então, engraçado que essa pauta não era colocada, porque esquerda e direita, como prática mesmo, nunca é vista claramente como, por exemplo, inclusão social na questão do FIES e cotas, né? E de um tempo antes não tinha essa coisa, isso é uma coisa de esquerda, é o comunismo que tá ali vindo e tal. E surgiu com o discurso fácil que a gente tem agora com o governo atual. Então, ali, isso já formou, na verdade, a polarização. Então, foi criado pelo próprio governo, que não dá nem pra dizer que é de direita, né? Não, É um governo que não é de direita, que colocou o que é direita e o que é esquerda. Sim. O que ele fez foi achar um inimigo comum, que é um discurso que vende fácil, monta esse monstro e vende, né? E as pessoas que não tinham esse acesso à reflexão, a cultura que eu digo assim, de conversa, né, com os seus, e também com outras, acesso a outras culturas, e aí vende muito fácil. Então,
é achar um inimigo comum. E ele fez muito bem isso, né? Ele pegou todos os ismos que existem aí, colocou como um grande monstro e vendeu isso como se fosse algo ruim, né? Enfim. Eu acho que o principal ponto ali simplificou demais as coisas, como se as coisas fossem simples de entender e... é isso. É acabar com a reflexão. Porque as pessoas, pro ser humano é muito melhor uma coisa fácil e simples, assim, preto no branco mesmo, e deu. E daí é melhor de tu ir com um negócio que tu consegue compreender, porque as coisas não são simples, não são fáceis. Acho que estimular esse pensamento crítico, que é o mais difícil, que a gente tem que acreditar, né, e continuar, assim. Por isso que eu acho que é um trabalho de formiguinha. Mas eu gosto, assim, é processual e a gente vê... Quando a gente vê esse filme, se não viu, tem no YouTube lá, Guerra do Fogo, que tu vê o pessoal, assim, na barbárie, assim, né? É muito instinto, né? Matar pela sobrevivência. Eu falo, gente, como é bom ter linguagem, né? Que bom que a gente tá conversando, assim. Existe um movimento de querer acabar com tudo na porrada. Mas a gente vem avançando enquanto humanidade. E tem retrocessos também. Sim. Mas é uma luta... Não dá pra ter... Talvez como a esquerda já fez assim, opa, agora a gente tá governando, vamos descansar... Não, é ali, sabe? Porque a comodidade é algo que é um conforto, né? Não pensar, não questionar. Deixar como tá, porque é mais simples, né? Senta na cadeira e deixa rolar. Sim. Mas não dá, a guarda eu acho que pra qualquer pessoa que tem um pensamento crítico é sempre... E o pensamento crítico sobre a gente mesmo, que a gente reproduz padrão dos nossos pais, dos nossos avós, que a gente não... Né? A gente não quer ser igual aos nossos pais, né? Depois a gente tá reproduzindo as mesmas coisas. Então, assim, a gente pensar sobre nós mesmos. Depois que a gente vai pensar sobre política, depois... exato. Então, assim, é algo que tem que começar lá dentro. Poxa, então por que tu fez isso? Não foi tão legal? O que te levou a fazer aquilo? Né? Os hábitos caseiros que levam pro... Sim. É aquele raio que vai aumentando. Tu não pode começar de porque tudo bem tu questionar algo que vem de fora, porque tu vai reverberar em ti. Mas já decidir algo lá fora, nem pensar, já olhar algo de fora, criar uma opinião, sem nem ver como que isso repercute em ti, né? É um discurso incoerente, assim, é um discurso. Você nem vê como tu age com os outros ao teu redor ali. Sim. Teu ciclo familiar, que seja, de amigos. E essa questão crítica, você vê que a gente não vê, por exemplo, nos eleitores do Bolsonaro. E os eleitores do PT também não existe isso? Qual é a tua crítica? Tudo bem, você é filiada pelo PT, mas é claro, tendo que você tem suas críticas. Claro. E qual é a sua crítica também ao lado, digamos, da esquerda? Eu acredito que a minha maior briga no partido tem sido falar sobre... O nosso partido foi criado forjado no chão da fábrica, assim, né? Dos sindicatos, enfim... dos trabalhadores de chão de fábrica. Desculpa, mas agora nem todos... Agora eu quero uma água. Agora eu queria. Agora nem todo mundo mais é de chão de fábrica, né? Então existem essas minorias que a gente precisa olhar. Que seriam as minorias LGBT, QIA+, as minorias negras da população brasileira, a minoria... Enfim, eu acredito que até a nossa agenda única deveria ser o racismo. Todos os âmbitos... tem economia, tem educação... Todo mundo vai olhar para suas pautas, mas tem uma agenda única que seria o racismo. Para mim, esse é o principal problema que a gente tem que olhar, todo mundo vai para isso. E tem muitos petistas ou pessoas de esquerda, talvez não o pessoal, porque o pessoal é um partido mais novo, constituído por pessoas mais novas também. Mas eu tenho brigado em alguns momentos... Obrigada que eu digo assim, poxa, gente, é importante a gente falar desse assunto aqui, né? Porque eles acham, não, tem que ser todo mundo igual, essa pauta identitária, vocês estão pegando voto, não é assim que funciona, todo mundo é trabalhador igual. Sabe esses discursos de que libera todo mundo como trabalhador, o povo que sofre, mas assim, o pessoal LGBTQIA+, trans, não consegue sofrer as dores de um trabalhador, sendo que ele não é nem empregado. Né? Então, assim, existem outras discussões. Claro que o partido na esfera nacional já discute sobre isso. Tem muitos representantes. Carla Ares está aí, foi candidata e foi eleita com a sua pauta LGBT. Que ia mais. Por representar essa pauta, né? Além do feminismo e todas as questões que ela já traz. Mas é uma vereadora que a gente tem lésbica na cidade. E uma galera fica, porque não tem outras questões que o pessoal não vê e só porque isso foi eleita.
Então, eu acredito que a gente precisa perceber e pegar esses petistas mais, assim, talvez antigos, que não perceberam a necessidade desse discurso. Não é discurso como falasse, assim, de a gente olhar para esse conteúdo, a gente olhar para essas questões e ver que é um problema enraizado no nosso país, né? A cultura homofóbica, machista, misógina, racista, tá antes da questão trabalhador, sabe? Antes da gente lutar pelos trabalhistas. A gente sabe que é uma questão de opressão, de mercado, de capital, mas nem tem acesso ao capital, porque ela é marginalizada. Então, é uma construção que a gente tem feito dentro do partido de esquerda, assim. Eu falo a gente porque, bom, eu cheguei agora, né? Sim, mas eu tenho feito uma falinha no PT de São José. Mas já é uma fala que meus colegas me escutam, né? Mas é uma fala que a gente tem que falar cada vez mais e perceber que esse pessoal tá para além das questões trabalhistas, né? Que isso vem junto. Se eu puder trabalhar na condição que eu sou, eu posso discutir sobre questões trabalhistas. Se eu não puder, então eu tenho que discutir outras questões. A minha principal... agora eu consigo ver rixa é essa, né? Eu tenho me construído ainda enquanto frente ampla. Eu tô pensando sobre isso, né? Não é algo que eu tenho pronto, assim. Eu penso que é importante a gente, enquanto partido no município, conversar com outros partidos. Sim. Porque é bem diferente as questões municipais, as questões de esferas federais, né, de união. Dentro do mesmo partido existem ideias e segmentos diferentes, isso, não tem? Tem, claro que tem. Tem vertentes diferentes. E lá dentro já existe uma política em que tenta convencer, não sei se é a palavra certa, mas os outros de que isso pode ser melhor ou não. Eu acho que uma palavra não é convencer, mas é fazer que o outro veja aquilo que tu estás vendo. Sim. Então, assim, tu entendeu que isso aqui é importante. Tá, então fechou. Então, assim, quando eu falar, que tem escuta e que tu coloque isso na tua pauta também. Que isso também seja a tua agenda. Então, eu tô estudando, porque eu digo assim, eu tô aprendendo muito na prática, né? Eu tô como secretária executiva... Não, eu tô na executiva como secretária-geral do PT agora. A gente criou uma nova executiva. Então, sou eu que marco as reuniões, eu que né, tenho feito ali a agenda, eu que organizo as falas... Então, eu falo assim, gente, eu sou café com leite, que eu comecei agora. Então, assim, e é legal que é muito pedagógico. E daí o presidente, que é o Ari, fala, não, Marina, é importante tu falar agora, tem alguma outra fala, vamos tirar encaminhamento, mais 2 falas, quando a reunião se prolonga, sabe? Vamos ter mais algumas inscrições. Legal. Então, assim, pra mim, não é que eu tô estudando como ser petista, eu tô sendo petista e aprendendo como que a gente se organiza em reunião. Isso é a parte mais legal, né? E eu falo, seu café com leite, eles dão risada, assim, porque às vezes eu falo umas besteiras, assim, né? Daí eles ficam, não, Marina, não pode passar para a próxima pauta sem ter encaminhamento, né? A gente tem que tirar. Esse assunto apareceu, a gente tem que tirar o encaminhamento, o que nós vamos fazer? Eu falo, é porque eu já quero pensar em outra. Não, mas volta. Então... Ele conclui essa. Sabe? Porque a gente vai pensando, né? A conversa vai puxando outra. Então... A minha principal crítica é essa. Mas eu gosto muito da ideia de que o PT, ele conversa, ele fala, falta conversar com a base. Eu acho que ele conversa com a base, porque eu sou a base. Eu não tenho padrinho político nenhum, não tenho ninguém na família. Quer dizer, meu tio é vereador, mas de direita, nunca conversou comigo sobre, nem enquanto candidata. Falou, se precisa de alguma coisa, estamos aí. Mas, enfim, não tem como ajudar naquele momento. Mas, assim, se ele conversou comigo, sou mulher, tenho 2 filhas, trabalho o dia inteiro, né? E faço ainda educação continuada. Conseguiu conversar comigo e me acolher, bom, então ele conversa com a base. Então, eu tenho umas críticas, mas eu tenho gostado mais do que... gosto mais do que critique. A crítica tem que ser... eu preciso talvez conhecer um pouco mais, né? Sim. Ouvir mais, assim, tem reuniões que eu não consigo participar sempre, das estaduais, das federal, mas assim, tenho gostado de aprender. Sim. Ainda. Legal. Vou no banheiro, deixa você tomar uma aguinha, a gente pode pegar ali um pouquinho, aprofundar pro final, pegar umas questões mais... Aí, né, básicas, nacionais. Você pensa que você já tem alguma coisinha pra perguntar pra ela? Tá. Vai firme, meu cara. Antes, só depois de falar um pouquinho do SJ, né, que hoje é legal a gente pegar um corte disso, né, já que é um momento aí. Então, Fala um pouco, então, o que tu... Da USJ. Tens alguma experiência com a universidade? Então, a USJ, a minha experiência mais próxima dela é como mãe,
que a minha filha tem... como chega em mim, né? Como que a Osseta chega em mim. Isso, exato. A minha filha estuda na escola que eu trabalho. Uma das professoras dela, que é maravilhosa, é a Vanessa. Ela é aluna do SJ. E ela primeiro fez o magistério, acredito. Ela fez estágio, depois ela foi para um curso superior, né? Porque o magistério é aquele curso... Sim, isso. Antes, que tem algumas pessoas que fazem antes, né? E aí a gente viu a Vanessa se constituindo como pedagoga, como professora, a qualidade da discussão da USJ, como que isso chegou na escola pra gente, porque a gente, né, nas reuniões a gente observa as falas, enfim. Então, e eu fico muito feliz da minha filha ser aluna da Vanessa. Porque eu vejo a qualidade de ensino da pedagogia na USJ. Sim. Então, como que a USJ chega em mim é dessa maneira. Então, eu vejo compromisso com a infância, com a criança, com o processo de avaliação, né, com a própria possibilidade também de entender algumas questões da Vanessa ser uma aluna que estuda. Então, é uma faculdade que não é aquela faculdade que chicote no lombo do aluno. Né? Então, assim, só tenho elogios pra Vanessa, que representa a USJ no espaço que eu trabalho. Sim, sim. E como moradora de São José, e eu fui estudante do Melão a vida inteira, né? Desde o primeiro ano até o... até no ano, até a oitava série, né? Agora oitava série. Eu fiz o primeiro ano do segundo grau, mas depois eu consegui uma bolsa no Decisão. Daí eu fui estudar no centro. Fui pegar ônibus pra ir pra escola. E aí que é um marco na vida do adolescente. Eu também fui primeiro ano do ensino médio. Aí a gente, enfim, estudar, ver o Melão se constituindo um colégio que cedia essa universidade, também é importante para promover. Eu sei que seria importante um espaço da USJ, mas como a professora não fez isso, eu tenho observado e falado com alguns alunos do segundo grau, assim, eles já veem como uma possibilidade de futuro. Até então, que era só o segundo grau que me cabia, que era a minha possibilidade. Ter uma universidade perto me dá muito mais condições de fazer um ensino superior. Claro. Se tivesse na Beira-Mar também seria assim, porque estaria ainda no município, né? Mas ter a universidade no próprio local onde tu faz o ensino fundamental e médio te aproxima dessa possibilidade. Sim. O que pra mim, quando eu fiz segundo grau, não era... O primeiro grau, não era algo assim, tipo... Porque minha mãe não fez ensino superior, meu pai não fez ensino superior. Então, assim, eu só pensei que a universidade era uma possibilidade porque a minha irmã quis fazer. Aí eu vi a minha irmã em um cursinho, então ela trabalhava no comércio pra poder pagar cursinho à noite. Aí eu vi assim, bom, então é um caminho, né? Eu não preciso trabalhar a vida inteira no comércio, como eu vi meu pai no comércio, minha mãe no comércio. Porque a gente vai crescendo, é a nossa referência, né? Claro. Claro, meu avô era advogado, mas assim, ela falou, tipo, batalhou muito, veio lá de Lages, né, pra fazer... Não é uma coisa assim, que todo mundo hoje tem pai e mãe com ensino superior, né? Era uma coisa que foi construindo. Então, a importância de ter uma universidade no município é mostrar para esse jovem que é possível ter ensino superior. E muito mais fácil. Porque eu lembro que quando eu fazia UFES, que eu passei... Era uma preocupação, né? Então, eu ganhei a bolsa. Minha mãe trabalhava na escola, então era secretária da escola. Então, metade da bolsa era da mãe que dava e a outra metade era nota. Então, por funcionária e a outra depois porque tinha ter boas notas. Então, se eu não passar no terceirão, eu, tipo, pô, vou ter que estudar e trabalhar, né? Porque eu vou ter que pagar o cursinho. E eu digo que eu sou muito preguiçosa pra estudar, mas não é porque eu era preguiçosa, é que eu gosto de, tipo... pegar aquele assunto e esmiuçar. Daí o outro assunto eu não vejo nada. Então, assim, se eu vou estudar química, eu vejo só química, eu adorava química. Então, assim, eu não via outras matérias, né? Gostava de especializar em algo, especializar. Né? Eu não sei se você sabe de signo, mas eu sou virginiana. Então, assim, o virginiano, ele vai até o final do negócio, né? Até a raiz. Até a célula, né? Então, assim, eu quero saber tudo de química. Eu quero saber tudo agora de história. Então... eu falava, pô, vou ter que fazer isso de novo, né? E vou ter que trabalhar ainda. Não vai dar tempo de eu me especializar em alguma coisa, que eu achava que tinha que fazer isso. E aí eu falei, bom, é a minha chance agora, eu tenho que passar no terceirão. Porque pra mim era, se eu não tivesse essa chance, se eu não passar no terceirão, ia ser muito mais difícil eu passar, né? Então eu acho que... E depois que eu passei, eu lembro de pedir pro meu pai o passe. A gente tinha um incentivo do governo federal, que era a Bolsa Permanência. Que foi graças a ela que eu consegui manter na universidade. Eu trabalhava na UFSC e ganhava uma bolsa. 300 e poucos reais, 380. Sacava no BESC na época ainda. Faz tempo, eu tenho o cartão do BESC guardado, como relíquia.
E aí, eu sacava no BES essa bolsa, mas eu comprava o passe da escola, eram 4 ônibus por dia, o Xerox, né? E o RU eu ganhava, porque daí a gente tinha um comprovante de cadastro socioeconômico, e daí eu ganhava o passe do RU. Eu lembro que eu gastei o dinheiro, eu comprei um tênis, né? Aquela coisa tipo, tô comprando coisa, tô recebendo, vou comprar coisa pra mim. Fiquei sem dinheiro do passe. E aí pedi pro meu pai. Pai, no seguinte, preciso de passe pra faculdade. Daí ele falou assim, eu lembro que ele falou assim, olha, Maria, eu não tenho agora pra te dar. Mas ele falou que era muito mais importante eu estudar para um concurso do que para faculdade. Porque a visão dele era assim, primeiro tu se garante com a tua renda. Né, minha filha, tipo, primeiro vai lá, faz o Banco do Brasil, faz alguma coisa lá, faz concurso, né? Aquela famosa frase de pai pra fazer concurso. E depois tu faz em faculdade. Então, assim, não era um incentivo assim que eu tinha, fácil de ter, né? Nem um ônibus era fácil. Então, eu lembro de sei lá, de vender pasta pra comprar outras coisas e atravessar a ponte a pé. Ir até o centro e não pegar floresta, vinha a pé. Então, até tu ingressar na faculdade é difícil, né? Então, tu passou no vestibular, e não é a fase mais fácil, né? Difícil de passar, é se manter na universidade. Então, a USJ no município, ela te dá essa possibilidade, ela te amplia, né? E na primeira manifestação eu consegui, fui com a minha filha ainda. E foi muito bonito, assim, porque teve uma aluna que falou que ela fez, o pai dela fez, o irmão dela fez, depois ela nem tinha mais vontade de estudar, por ter uma faculdade próxima, voltou a estudar, sabe? Então, não tem nem o que falar, né? Pra mim, a gente mantém, tem que manter, tem que investir, tem que ter um reitor eleito, que ele não foi empossado, o reitor que foi votado pelo SJ, pelos alunos, não foi empossado, foi nomeado pela Adeliana, que agora foi pelo Orvino também. Ali já começa a ter suas rachaduras, né? Não consegue ter vínculos de apoio de professores, o professor também não tem diálogo. Uhum. Então, para mim, a permanência da USJ é fundamental e que ela tenha um prédio dela, né? Tem vários áudios, né? Tem vários vídeos de Adeliana prometendo prédio, eu acho que aquele Instagram... O prédio inicial era onde é a prefeitura de São José atualmente. Era, né? Porque tem um do lado também, tem um lado que funciona alguma outra coisa, uma instituição, mas aonde é a prefeitura? Ao lado do Bistec ali, isso. Era para ser. E eu lembro, eu adorei a possibilidade também dessa possibilidade da USJ fechar, com essa imposição, dos próprios alunos da USJ criarem esse movimento. Então, também está dando para eles a autonomia de... Porque poderia vir alguém de fora e falar, não, é importante lutar, mas nada como alguém que está lá dentro falar. Então, assim, eles estão criando consciência que é importante se posicionar, se organizar enquanto juventude, como aluno, criar um centro acadêmico, criar, ter a sua própria voz. Então, esse movimento também é de consciência, de tomada política, né? Isso é política também, como a gente estava já falando. De entender a necessidade da participação, de não só ir lá, se matricular e ir embora, né? De viver a universidade. Vocês fizeram UFSC, alguma coisa assim? Fizeram não, privado no Mundo Car. E você fez? Fiz privado, Estácio paga nós. Estácio. O Geraldo também, meu irmão também fez Estácio. Eu conheci Estácio pelo meu irmão. Mas, assim, viver a universidade é entender que vai ter, sei lá, um congresso, vai ter um seminário. Às vezes faltava rolo de papel higiênico no SED, nós, tudo mulher no SED, né? A maioria é mulher. Então, a gente se reunia, pedia, porque só quem vai saber que tá faltando se a gente comunicar, porque talvez não vinha, ninguém notificava. Então, dessa participação de quem tá ali dentro. Então, tem uma frase que eu acho que foi do Lula que ele falou que deixa o pessoal de Cuba resolver os problemas de Cuba. Eles têm autonomia para se autogerir, né? Eles precisam pensar e refletir do que alguém toda hora falar, faz isso, faz aquilo, né? Como se fosse um pai falando para um filho sempre até a vida do adulto dele o que ele tem que ser feito. Então é importante essa autonomia mesmo, né? Não heteronomia, ele precisa vir dele. Então tá vindo dos alunos, dos estudantes e os próprios professores que daí se apoiam também dos estudantes, porque eles sozinhos, a gente, como profissional de escola, a gente sempre é o chato, né? Os professores são sempre aqueles que querem muito e o vilão da história. o vilão da história. Então é importante eles perceberem que é tudo do mesmo lado,
tem uns que não são, né? Tudo do mesmo lado pra gente estar construindo essa luta. Então, pra mim, tudo é pedagógico. E Sim. essa luta é importantíssima, assim, essas manifestações. Fico muito feliz que naquele dia a Jumeri, que é presidente do Sintran, já foi com o carro, já deu o microfone para uma das organizadoras do evento ali de se reunir. E daí já mostra-me como se mobilizar, como o estudante se mobiliza. É difícil falar. Então, assim, vamos se organizar com carro, com microfone, vamos pensar no lugar que a gente vai passar, pensar na estratégia. É um pouco novo, né, para todos ali. Então, assim, é muito... Tudo conjuntura pra gente aprender, né? E, Marina, agora pra gente finalizar e não tomar mais do seu tempo, né? Você fala demais, né? Você fala demais, professor. Mas tá sendo bem interessante mesmo, a gente tá aprendendo bastante coisa. Mas para que a gente possa tomar aí um rumo final na nossa conversa, queria que você falasse também, não só a Marina política, professora, mas teus hobbies, qual é o teu sonho, o que tu pensa rapidamente sobre vida. Brasil e qual é o teu plano, qual é o teu sonho. Ixi, eu tive terapia hoje de manhã, faço terapia quinta-feira, 7h30 da manhã, gente. 7h30 da manhã. Nossa. Se você acorda 7h30 da manhã, eu tenho terapia. Não, me arrumo ainda, né? Nossa, 7h30 da manhã eu tô no... Às 9h eu tenho da aula, então das 7h30 às 8h30 eu faço a terapia. Às vezes eu vou chorando da aula. Tipo assim, gente, eu tô me recompondo ainda na sessão. Mas, o que eu penso... Bom, isso eu não falei hoje, deixa eu pensar. O meu sonho... Pode ser utópico, pode ser um sonho grande, né? É um sonho que um sonho. Deve sonhar. Acredito que seja... Que todas as crianças possam ter... Eu falo de criança porque eu acredito muito que se a gente acredita na infância, a gente deposita um investimento na infância, a gente está cuidando de todo mundo, né? Então, assim, a gente está dando condições para aquela mãe poder trabalhar, para aquela mãe poder se organizar, aquela família. Então, se a gente garante uma escola de boa qualidade, que vai receber aquela criança, que vai garantir refeição e que seja perto da escola... Então, eu ainda falei, eu coloquei no meu Facebook esses dias. Então, moradia digna, escola com 3 refeições e uma educação de qualidade é o meu grande sonho. Que todo mundo possa ter acesso, todas as crianças tenham acesso a isso. Pode ser utópico. Eu ia falar, eu não achei tão utópico assim também. Tem coisas muito mais utópicas. É uma construção. Então, assim, eu queria muito que... Chegar perto disso é bem inviável. Disso, A gente não é difícil, né? Porque é um sonho de muita gente. Então, é possível de realizar. Não é uma coisa só minha, assim, né? E que aquele adulto que tá com a criança seja um adulto que respeite a infância. Porque a gente vê muito adulto que tá ali e que não entende a função social que ele tá ali cumprindo como professor, sabe? É aquele adulto que cria um estereótipo, que coloca apelido, que já coloca a criança como se ela fosse... A gente ouve muito assim, tu não vai ser um Zé Ninguém. A gente ouve muito, as crianças têm falado isso pra gente. Não eu, porque eu não ouço isso, porque as minhas crianças não estão ainda nessa fase de provocar isso com os professores, assim, né? Mas depois do 6º ano que eles fazem esse movimento de se rebelar mais contra, né? Eu tô na parte gostosa, assim, não que o conflito seja gostoso, mas que eu digo deles tem um encantamento do professor. Depois tem um repúdio, né? Então, assim, existem essas falas que me deixam muito preocupada, que a gente perde ali um aluno. E eu ouvi uma vez um podcast, eu gosto muito de podcast, eu tinha ouvido um podcast que é o... Legal, eu gosto do nosso. Você da parte de vocês, veja a hora de ouvir os convidados. Tem um cara, que eu esqueci o nome, mas que era o diretor do INEP, que ele foi exonerado pelo Bolsonaro, porque ele estava colocando lá relatório de queimada na Amazônia, enfim, esqueci o nome dele, é ruim, mas eu esqueci. E ele estava num podcast, ele falou assim, ele chegou a se emocionar, que uma professora pediu para ele ir naquela escola, mostrar para aquela criança o quanto era legal ter física, porque ele era da física, né? A formação dele. E aí ele pegou e falou que aquela criança era um gêniozinho, aquele aluno. E aí depois ele falou, bom, como é que tá teu aluno, depois de algum tempo, como é que tá aquele teu aluno, então não sei o quê.
Ele saiu da escola porque teve que trabalhar. E aí ele falou assim, como o Brasil perde cientistas, pessoas capacitadas de pensar em novas coisas por falta de investimento, né? E aí ele se emocionou, a outra professora que estava ali também se emocionou. Então, assim, de ter professores qualificados, né? Eu lembro também de um aluno meu, eu sei que é muita história assim, mas tinha um aluno meu quando estava fazendo estágio, que ele faltava muito. E aí, teve um dia que ele foi, e eu falei, bom, olha, tu perdeu algumas atividades, a gente pode fazer, mas o que tá acontecendo? Tá faltando? Ele bem assim, porque... ele falou de cabeça baixa e falou assim, porque quando eu venho pra escola, meus amigos me chamam de Cascão, mas é porque eu chego aqui 1h. E eu trabalho de manhã no sinal pra vender bala pra minha mãe. Então eu chego muito suado. E eu não quero ficar ouvindo isso, eu chego fedido. E daí, a gente tinha que... Como era estagiário, era para aprender, ser professora de fundamental, a gente tinha que fazer o planejamento. Sobre, sei lá, ciências, português, matemática. E aí eu coloquei no meu planejamento, falei isso com minha professora orientadora, e falei assim, olha, não tem como eu planejar uma atividade para esse aluno, sem pensar na condição de sujeito que ele me apresenta. Então, nós vamos garantir na escola, meu planejamento vai ter que garantir na escola, um chuveiro, uma toalha, sabonete, desodorante, para essa criança, e um uniforme limpo, para essa criança, ele pode trazer de casa, a gente deixa num lugar, para ter condições de chegar nessa escola e ter um corpo pronto para aprender, né? Ou preparado para aprender. Livre de qualquer tipo de suor e de história. Então é como se ele tivesse um outro corpo. É um outro como corpo. Se também fosse uma casa ali. Isso. Naquele local. Então a gente precisa. Eu queria muito que esses profissionais, aquelas bem narcisistas, fossem iguais a mim, mas assim, que olhasse as crianças. Eu brinco com a amiga de terapeuta, eu falo assim, se todo mundo fosse igual a mim, seria ótimo, mas a gente sabe que é só uma brincadeira, tá, gente? Eu seria assim, tu não se aguentaria, Marina. Eu falo, não me aguento. Mas assim, se a gente tivesse esse olhar que não é apressado para planejar só um conteúdo e que olhasse aquela criança realmente na escola, a gente não perderia tanto de qualidade, de criança que está se formando, né? De sujeito que está se formando enquanto gente. Claro que deve ter passado alunos por mim que eu não vi, porque a gente tem uma correria do dia a dia, do chão da escola, né? Então, mas a gente tivesse esses profissionais que olhassem, se não seja uma professora, que seja, sei lá, uma coordenadora, uma pessoa da equipe da limpeza. E lá na escola é muito isso. Hoje eu perguntei, tava cheio de amora, só verde. Eu falei, poxa, mas eu não pego uma amora. As crianças têm tudo aqui, eu tenho 1,5 m, então as do alto eu não consigo pegar nunca, e as crianças só pegam as de baixo. Daí a pessoa da limpeza falou, não, mas é porque o fulano, quando fica triste, ele sempre vem aqui comer amora. Então ele sobe lá e pega todas até as mais altas. Então a fulana da limpeza já conhece quando aquele aluno fica triste, ali é o lugar dele, olha. Sabe? Então assim, é esse olhar que a gente de acolher o outro. Então meu grande sonho é que a gente pudesse ter mais esse olhar assim... De escuta, que sem precisar falar tanto, sabe? Por mais pessoas assim, né? Empatia mesmo. Empatia É tão mesmo. simples, né? A gente discute coisas tão simples que o mundo ele é tão corrido e as pessoas não percebem, né? Detalhes e que são relevantes. Mas, Marina... Esse é meu sonho, a palavra utópico já é tão bonito, ao meu ver. Sim. Porque é uma coisa, é um local... inalcançável, ou sim, né, mas um local, um paraíso, né, um lugar perfeito. Chegar, né? Isso, é que todo mundo quer chegar. Norte, nem que a gente não fique caçando com essa vida. Eu quero voar, eu sei que eu não vou voar, mas, né, eu quero voar. Mas o que importa é tentar. Mas, Marina, enfim, a conversa foi bem legal, né, Marcondes? A gente aprendeu bastante, eu aprendi bastante sobre muitas coisas e as pessoas que estão assistindo, tenho certeza também que aprenderam muitas coisas e queria agradecer a você e desejar tudo de bom na tua carreira profissional, pessoal, política, e eu quero ver você ainda como vereadora. Ai, tomara. E ali, né, São José, não vai pra Floripa, não. Não, a ideia é comprar uma casa lá da minha mãe. Isso. Olha, aqui no Roçado. Nossa Senhora do Rosado, né, porque o nosso... Rosário? Não mistura dos vários, não. Se tem uma santa no Roçado, eu ainda não conheço, mas gostaria. Não, mas aqui é a Senhora do Rosário, o Bosque já? Aqui é Roçado. Aqui é Roçado. É que logo depois é a Senhora do Rosário, né? Isso, 2 ruas já é Nossa Senhora do Rosário. Ali no Trevo, eu não sei se ainda é Roçado, é uma mistura. É divisa. É Floresta, ou Floresta, deixa pro outro lado lá. Esse é um bairro muito gostoso, tem crescido bastante. A minha ideia é continuar aqui, espero poder conseguir comprar algo aqui.
E tem encarecido esse bairro. É verdade. Com certeza. E que a gente consiga permanecer em São José, né? Não só... Que a gente não faça aquela questão que a gente sempre faz, assim, de sair da cidade para poder ter outras oportunidades, né? Que São José possa acolher várias pessoas e que a gente permaneça aqui, enfim. Quero encontrar vocês também em outros locais. Com muitos views, né, no YouTube. Sim! Tomara. E quando acabar a pandemia, eu quero no show. Você também tem banda? Só Tem. Tudo, Eu tudo não é tenho. banda? Não, na realidade, ele tocava na O banda. JP, o PJ, o Hoje. PG. JB, GP, É ele, o Paulinho. O Paulo, ele A é voz banda da também. consciência. Eu vou assistir vocês um dia aí. Isso. Vamos Além lá. do podcast, eu vou ver a banda. Daí Legal. sim. Valeu, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Pra mim foi um prazer. Nunca tinha participado. Só de entrevista de YouTube assim mesmo, mas podcast nunca, então... Espero que tenha sido bem acolhida e gostado aqui do nosso cantinho adorei, aqui. Adorei. Obrigada pela acolhida, tá, gente? Valeu. Legal, obrigado, pessoal. Ficamos por aqui com mais um Livremente Podcast. Um abraço. Valeu, obrigada.